Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 33 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Estamos aqui para debater e divulgar boas práticas relacionadas a empreendedorismo criativo independente. Que tal receber na sua casa um livro surpresa que te ajude a evoluir na carreira profissional? Essa é a proposta da Corrente Elétrica. Essa iniciativa aqui do Aparelho Elétrico propõe a integração do mercado através do compartilhamento de livros. Que coisa bonita. Funciona assim, você recebe a nossa caixa na sua casa e só então descobre o livro que foi enviado para você. Por sua vez, você pega um livro da sua estante, coloca na caixa e envia para o próximo participante da corrente. Que tal? Curtiu? Para saber mais sobre a Corrente Elétrica de Livros, acesse o link aqui na descrição do post, meu jovem. Salve, salve para Sérgio Falcão, Cami Moura, Coutinho, Débora Nascimento e Ali Henrique. Essa galera passou lá no iTunes, deixou 5 estrelas e um review muito legal pra gente. Se você ainda não fez isso, por favor, faça, jovem. Abra o seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. Isso é muito importante para ajudar a gente a divulgar o podcast. E não perca o Aparelho Elétrico de vista. Entra lá no aparelhoelétrico.com e cadastra teu e-mail na nossa newsletter. Assim é garantido que você vai ficar sabendo em primeira mão sobre as novas publicações do blog. E você ainda recebe de graça, uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Então corre lá. Alô, freelancer iniciante! Você já conhece o Freelancer DocBox? O Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos criada especialmente para ajudar freelancers iniciantes a conduzirem seu business como um freelancer profissional. Lá você vai encontrar planilha de fluxo de caixa, planilha para calcular o valor da sua hora de trabalho, modelo de contrato de trabalho e muito mais. Acesse aí freelancerdocbox.com e saiba mais. Já se o seu site anda meio parado, tá brocochô, tá te dando mais dor de cabeça do que te trazendo novas oportunidades, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema WordPress feito especialmente para quem trabalha como freelancer. Com ele você consegue atualizar seu próprio site, mesmo sem saber programar. Receba mais pedidos de orçamento através do seu site e converta os visitantes do seu site em clientes. Para saber mais, é só acessar freelancerfullfolio.com. E quem faz essas ilustras legais das capas dos podcasts são os nossos brothers da Thunder Rockets. Saiba mais no thunderrockets.com. E quem nos ajuda na higienização do áudio dos podcasts é a galera foda da Tomate Cereja. Conheça mais em tomatecerejaprodutora.com. Agora sim, bora ligar o aparelho. As pessoas querem crescer para virar agência. Se tu for analisar o mercado de agência, o mercado não anda muito bem. O mercado de agência tá perdendo muitos talentos. Cara, porque eu tinha uma utopia na minha cabeça que era legal e que, eu podia ser sustentável só eu sozinho, fazendo meu trampo. Então tá, pessoal, apresentando os jovens e muito bem-sucedidos profissionais independentes da nossa mesa hoje. Aqui com a gente está ela, que conta os dias pro horário de verão, que sustenta a indústria do café e assina suas ilustrações como Estúdio Candy, Franciane Borchait. E aí, Fran, tudo bom? Oi, Henrique. Eis-me aqui de regresso. Também por aqui o designer digital, ex-nômade, proprietário do Estúdio Lhama, este estúdio que é animal, Vinícius Campos. E aí, Vini? E aí, cara, como é que você tá? Oi, Fran. Vamos aí bater um papo legal. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre o tópico Até quando trabalhar como freelancer? Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico.
Mas antes é a leitura dos comentários mais votados no Discuss. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e deixa a tua mensagem. Assim você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, e então a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com o pessoal que comentou e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. E o tópico do episódio 32 foi o amor na era do home office. E quem ranqueou alto nos comentários foi a Isabelle Fecuri. Ela diz o seguinte: super valeu o podcast, galera. É sempre bom ouvir uma troca de ideia de quem vive no corre, mas arruma tempo pra si mesmo e também pras namoradas. Concordo muito com o que a Thalita falou sobre o medo que as pessoas têm em reconhecer um relacionamento gay, onde já se viu ficar chamando a namorada de parceira ou companheira. Assim até parece que tá falando daquela pessoa que joga bola com você. Mas o que realmente queria dizer é: tem uma loja de camisetas e minha namorada ajuda bastante. Como ela manja muito de números e Excel, dá todo o suporte com isso. Diferente de mim, que mal sei dividir quando tem vírgula. Prefiro cuidar da parte de criação e negócios. As coisas também funcionam quando o casal é, entre parênteses, bem diferente. É isso aí, é o comentário da Isabelle Fecuri, né, Vini? Ela vai meio que, eu acho que no que tu tava contando, né? Tu ainda lembra do episódio, já faz um tempo que a gente gravou, né? Mas acho que vai de acordo aí ao que tu falou entre tu e a Nini, né? Que vocês se complementam e tal, né? Pelo que eu lembro, acho que é mais ou menos isso. É, cara, nosso relacionamento, assim, profissionalmente a gente só funcionou quando a gente começou a dividir baseado no que cada um tem de melhor oferecer pra um job. De uma forma independente, sem necessariamente eu ser o líder do projeto, ou ela líder do projeto, ou hierarquia. Quando a gente começou a só separar, mas a gente se ajuda, se dá apoio quando precisa, começou a fluir melhor. Legal, e eu quero saber da Fran, que não participou da gravação. Como é que é o amor na era do home office pra Fran? Eu adorei esse episódio, mas até nem comentei porque, sabe, quando não tem nada pra contribuir, tudo foi falado, né? Eu me identifiquei bastante com a Tatá, porque ela comentou que a namorada dela não faz, acho que não trabalha na mesma área, né? A Paula é jornalista. É muitas coisas que ela falou, tipo, são que nem aqui em casa, assim, porque o Dudu é engenheiro, então nada a ver. Nem imagino como seja trabalhar, assim, viver junto e trabalhar na mesma coisa. Mas aqui a gente tem cada um só uma vida separada, assim, porque fico em casa o dia inteiro, o Dudu fica longe o dia inteiro, ele volta pra casa depois da aula às vezes, e aí a gente se vê ali no fim do dia. A gente nem fala muito mais sobre trabalho, então não existe, assim, nada, nenhuma relação de trabalho, assim, entre nós. É bem assim, cada um só vira como se fossem dois empregos, cada um no seu emprego, e se vê no fim do dia pra contar as novidades. Mas não é uma coisa que influencia muito a relação. Só aquela questão de eu passar o dia inteiro em casa e sentir muita vontade de sair de casa, e ele sentir muita vontade de ficar em casa porque ele passa o dia inteiro fora. Essa é a única questão que diferencia por ser o meu trabalho dessa forma. Legal. E como é que é aí a distribuição dentro do teu apartamento? Tu trabalha na sala, tu trabalha num quarto? Onde é que fica o teu home office aí? É um apartamento grande, assim, que tem 2 quartos. Então, um quarto é o quarto só de dormir. E no outro a gente montou um home office que é bem espaçoso, assim. Então, a gente colocou o meu canto de um lado, o canto do Dudu do outro. A diferença é muito clara porque, nossa, é o clichêzão exatas humanas, sabe? O canto do Dudu é totalmente sério, não tem nada, é cadeira, a mesa dele, os livros dele, as coisas todas assim, sériazinhas. O meu canto é tipo desenho nas paredes, luzinhas, coisas coloridas e mural com um monte de coisa colada, cronogramas e tal. E eu até colei umas coisas na parede dele, assim, tipo, pra não ficar tão discrepante. Eu falei, eu vou dar uma decoradinha aqui, tá? Não se importa? Não me importa. E aí a gente trabalha aqui, daí tem uma rede também pra gente ler, pra gente descansar, tem a cama do gato, então, tipo, é um ambiente que a gente criou pra ficar de boas, pra trabalhar, pra esquecer um pouco do restante da casa e quando entrar aqui saber que, tipo, é hora de trabalhar, é hora de estudar, as frustrações ficam aqui da porta pra fora. Quando a gente quer brigar, daí a gente
vai na sala. Botar as bad vibes em outro cômodo. Muito legal. Vamos seguindo em frente, então, com o comentário do Fabiano Rocha. Fabiano Rocha falou o seguinte: salve, salve, Henrique e aparelho elétrico. Mais um ótimo episódio, como sempre, mantendo o alto nível de excelência. Senti falta na conversa de vocês falarem sobre a questão de filhos. Pensam em dar esse passo? Acho que ficou essa lacuna. No mais, força sempre, Henrique. Sou seu fã, cara. Um abraço. Olha aí, ó. Tem um fã, ó. O pessoal acha que é só o Walter Matos que tem fã. Valeu, Fabiano. Cara, ele falou o negócio dos filhos. Fabiano, eu não sei se tu sabe, mas a gente fez, cara. De repente tu descobriu os podcasts há pouco tempo, mas a gente fez um que é só sobre a galera que já tem filho ou tá pensando em ter, né? Que é o Tem Criança no Home Office e Agora? Mas respondendo a tua pergunta, cara, eu no momento não penso em ter filho. Acho que até a gente já levou esse papo, né? Vini e a Fran, acho que estavam aqui até. A gente levou o papo no podcast seguinte, eu acho. Só que a sua situação, né, conjugal mudou, né, Henrique? Antes você era um cara solteiro, sem compromisso. Não, cara, continua a mesma coisa. Agora que eu estou namorando, não penso em ter filho ainda, não, cara. Acho que ter filho é uma decisão muito séria. Até andei pensando sobre isso. Não sei o que me fez pensar, cara, essa semana a respeito disso. Ou mas quem, né? Que isso, cara? Não tô entendendo onde é que tá querendo chegar, cara. Tá insinuando alguma coisa, cara? Queremos ver você agora participando com mais detalhes desses comentários sobre a vida no home office, com tudo que a vida de home office pode dar. Inclusive, tem filha no home office. Mas é que, cara, eu não tenho muitos detalhes para dar da minha vida conjugal, porque eu namoro no final de semana. Eu não moro junto com a minha namorada. Mas, cara, falando negócio de filhos, eu acho que tem que ser bem pensado pra ter filho, porque eu acho que às vezes as pessoas fazem isso até meio que sem dar conta de que estão fazendo por vaidade até ter filho, né? Pra seguir o padrãozinho, né? Encontrar alguém especial, ter uma casa, né? Antes de se formar, encontrar alguém especial, ter uma casa e aí ter filho. Pra que tu tenha completo o joguinho da vida, assim, né? Ah, não, agora tá tudo ok, eu estou dentro das expectativas, né? Não tô dizendo que todo mundo faz isso, né? Por favor, pessoal, não me entendam errado. Mas muitas vezes as pessoas fazem por isso, pra ter esse padrãozinho, esse leque fechado, né? E não se dão conta de que essa pessoa, de repente, vai depender de ti durante um bom tempo, tu vai ter que dar atenção pra isso. Pra tu ter filho, tem que abdicar de um monte de coisa, né? E hoje em dia, como se tu for pegar aí pelos dados econômicos e tal, profissional freelancer, aquele negócio renda variável, eu acho que, pra ter filho nessas condições, cara, é muito complexo. Mas é uma coisa que vai muito de cada um, eu acho, né? Eu não sei, pelo que eu lembro das respostas de vocês dois, vocês também não pensam, né? Vamos passar a primeira bola pro Vini aí, que tá saltitante. Não, cara, não tá nem perto, assim, dos planos ter filho. Nem perto. Por uma questão justamente disso, cara. É uma responsabilidade, né? A gente voltou pro Brasil, né? E quando a gente saiu do Brasil, tinha casais que estavam grávidos, né? E aí, semana passada, retrasada, de ter um aniversário da Nininha aqui em casa, aí veio um casal de amigos nossos aqui com um bebê que nasceu. Eu só acompanhava pela internet. Pô, eu adoro criança, cara. Adoro bebê, adoro tudo que envolve essa parte em si. Só que hoje eu não seria um bom pai, cara. Eu tenho consciência disso. Eu sei o quanto tem vários amigos meus que chegaram e falam, não, mas quando nasce, se muda, você se adapta, é bom pra caramba. Pô, até pode rolar, cara, mas só que hoje, tipo, eu mal consigo dar atenção, assim, pra minha família, pra meus amigos, pra minha esposa, entendeu? Então, eu sei que hoje eu não seria um bom pai, cara. Se um dia eu resolver o dia acontecer, cara, eu quero ser um bom pai, cara, quero estar presente. É isso aí, cara, é complicado, né? Tem que dar atenção, né, pra criança, e com certeza eu acho que eu não tô condenando quem segue esse caminho, eu acho que é uma experiência incrível, imagina, né, tu ter que cuidar de uma pessoinha ali, né, de ter que educar, ter que preparar, ter que dar segurança, o cara tem que estar bem preparado pra isso, né, eu acho que é uma transformação enorme, assim. Eu já vi muita gente encontrar um sentido na vida quando tem uma criança, sabe, tipo, ter uma vida muito, tá numa vida muito solta, até a pessoa anda meio triste, não sabe muito o que fazer, e de repente pinta um filho, assim, e a coisa muda de figura, parece que a pessoa, agora eu tô onde eu realmente gostaria de estar. Também acontece isso, né, não dá pra ficar só olhando por um lado, né. Pra muita gente é transformador mesmo, cara, pra muita gente é uma mudança de vida que só traz coisas boas, né, mas só que se a gente consegue se programar, lógico, se acontecer, aconteceu, vai ser bem-vindo, mas se a gente consegue se programar, inicialmente não é o plano, pelo menos pra nós, né. É isso aí. E a menina Fran, o que diz a respeito disso, menina Fran? Não tá nos planos por enquanto. É algo que às vezes eu tenho vontade, assim, porque eu tenho muita curiosidade em alguns aspectos, tipo, deve ter coisas que são muito legais, deve ser muito legal, assim. Tenho curiosidade em pensar, será que meu filho vai ser de exatas ou de humanas? Mas não me sinto preparada, porque eu acho que tem, além, né, de toda a questão básica do preparo financeiro, tem que ter um preparo emocional também, né, principalmente como mãe, todas as mudanças, todos os riscos, uma gravidez, é muita complicação pra você, assim, tipo, ai, que lindinho, vou ter um filho agora, né, eu acho que se você não tá com o emocional em dia e essas
saúde e tudo mais, como que vai criar e educar uma criança quando tu não tem preparo? Eu acho que exige um preparo. Eu sei que é fácil ter filhos que todo mundo fala, ai não, todo mundo tem filho, qualquer um tem filho, vai ser capaz. Mas muitas vezes acho que as pessoas se arrependem de algumas coisas, de algumas decisões, então por que não se preparar e pensar bem no assunto antes? Exato. Acho que a gente respondeu aí, Fabiano. Se a gente tinha ficado devendo, aí acho que agora tem umas respostas boas aí, já dá pra pensar sobre o assunto, cara. Valeu pelo comentário. Agora a gente segue com o comentário da Priscila Bulbarelli Ferreira. Incrível esse podcast. Estou para casar e já pensamos em alugar apartamento com 2 quartos, para usarmos um de escritório. Ambos trabalhamos em home office. Eu fixa de uma empresa, ele como freelancer. Quanto à questão financeira, creio que todo casal tem que compartilhar o dinheiro, mas tomando sempre cuidado para separar o que são contas da empresa e o que são contas pessoais. É algo que já estamos fazendo também. Comentário da Priscila. Pode falar um pouco para nós, Fran, como é que é no teu caso, assim, questão de finanças e tal? Vocês têm uma conta conjunta, cada um tem o seu? Como é que funciona isso aí? Bom, se bem que vocês trabalham separados também, né, Fran? Não tá muito... Sim. Vocês não estão na mesma área, né? A gente trabalha separado, então cada um com suas contas, até porque eu tenho conta jurídica e também porque eu acho que o meu rendimento ainda não é tão expressivo quanto o rendimento do Dudu, né? Não acho que alcancei assim, todo o potencial que eu espero alcançar de rendimento. Espero ganhar muito mais ainda nos próximos anos. Mas a gente não tem muito isso de meu dinheiro, seu dinheiro, você me deve, sabe? Mas a gente tem um planejamento, assim, tipo, eu tenho as minhas planilhas. Porque uma coisa legal de quem não tem estabilidade financeira pra... Por exemplo, o freelancer não tem como comprovar renda, muitas vezes, eu no meu caso, né? Porque é mais difícil conseguir algumas coisas, se eu quiser fazer um parcelamento, alguma coisa assim. E então, às vezes, eu prefiro pedir emprestado pro Dudu do que fazer uma conta que vai me render juros. Eu faço um empréstimo com ele e pago pra ele. Aí a gente faz... Aí sim, existe isso de meu dinheiro, seu dinheiro, eu te devo, aí a gente acerta tudo no fim do mês. Mas é uma dívida normal pra mim, só que eu tô pagando pra ele e não estou pagando juros. Por exemplo, quando precisa comprar um notebook, alguma coisa a mais, que são gastos, né? E que precisa para trabalhar, principalmente, né? Então, acho bem bacana ter essa opção, que é uma opção que quando eu tava sozinha não tinha, então eu tinha muito mais cuidado. Enfim, tinha que me planejar muito mais. E, às vezes eu também não podia comprar algumas coisas pelo fato de não ter como comprovar, né? E agora facilitou muito a vida porque posso usar o nome dele. E tu acha, Fran, esses dias eu até escutei uma discussão a respeito disso, tu acha que quem ganha mais no casal tem que pagar mais coisas ou mesmo que quem ganha mais tem que pagar a mesma coisa? Em equilíbrio de gastos, né? Acho que depende muito, assim, da tua relação e do que for acertado. Acho que tudo é válido. Se for acertado, fica bom pra todo mundo. Aqui a gente faz tipo, flexibilidade, assim, num mês você paga, no outro mês eu, que contas tu quer pagar esse mês, que contas tu sente mais à vontade pra pagar e eu. Então, tipo, é óbvio que eu gosto de pagar contas porque eu me sinto muito rica. A gente faz alguns acertos, mas a gente não divide meio a meio exato, sabe? A gente faz esses acertos de acordo com a renda que tiver disponível pra mim, no caso que a minha renda é variável, né? Geralmente divide por setores, tipo, esse mês tu vai pagar aluguel e condomínio, eu vou pagar mantimentos, comida. Então, a gente vai mudando de acordo com os tempos, quando são tempos melhores e quando são tempos mais escassos. Muito bem. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 32, o amor na era do home office. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve algum insight agora sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio O Amor na Era do Home Office e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Dito isso, partiu pra pauta de hoje. A ideia desse podcast é refletir sobre o futuro do profissional independente. Até quando é estrategicamente interessante trabalhar sozinho. A vida de freelancer tem suas vantagens, flexibilidade de horários, autonomia na condução dos projetos.
Mas por outro lado, a capacidade de produção é limitada, normalmente o profissional trabalha muito para ganhar não tão muito assim. Então, qual seria o próximo passo? Se associar a mais pessoas ou contratar funcionários para virar uma empresa? Investir em um projeto digital que permite escalar o negócio com mais facilidade? Virar um gerente de projetos e subcontratar outros freelancers? Fazer seu nome para conseguir uma ótima valorização no mercado e trabalhar de forma independente para sempre? Enfim, acho que são várias as possibilidades. Menina Fran, até quando trabalhar como freelancer? O que tu tem para dizer a respeito disso? Abre a caixa preta. Eu me vejo no futuro trabalhando assim como eu trabalho hoje por bastante tempo, assim. Eu não me vejo com uma grande empresa, com muitos funcionários e nem voltando a trabalhar em emprego formal. Depois que você tem o poder de controlar a sua forma de trabalho, você abrir mão disso 100%. Quando eu digo controlar, não é aquela coisa que a pessoa fala do freelancer, de tipo, o mais basicão, que é o trabalhar a hora que quiser, da onde quiser, essa coisa assim. Não, eu acho que é o controle do seu rendimento. Que isso pra mim é uma coisa importante que, por exemplo, se você tem um emprego, você cansou, tal, você vai ter um emprego, beleza, mas você não tem o controle do seu ganho ali. Você pode negociar um aumento, pode negociar alguma coisa, só que a sua renda, por mais que ela seja uma renda segura, ela ao mesmo tempo também é uma renda que é aquilo ali. Pra mim, como freelancer, a liberdade também veio disso, veio de eu poder aparecer uma oportunidade, deixa eu investir em uma coisa um pouco melhor, deixa eu ir pra um outro lado que talvez possa vir uma outra renda. Então, esse caminho todo que é feito, que pra mim me deu uma liberdade muito maior, eu acho que isso é pra sempre pra mim. Então, mesmo que algum dia eu transforme a minha forma de trabalho, que eu acho que isso vai acontecer sempre. Eu acho que o freelancer, ele funciona quase como um consultor, que tá pronto a qualquer hora pra um trabalho. Você vai voltar a ser o Clark Kent, beleza, mas uma hora você vai ouvir alguma coisa acontecendo, você volta a virar o super-homem por algum momento. Eu acho que é muito difícil largar isso. Assim, a não ser que quem virou freelancer, ele se deu muito mal, não conseguiu realmente trabalhar, não conseguiu disciplina. A pessoa que passou a barreira e conseguiu administrar pelo menos o mínimo, assim, acho que dificilmente ela volta atrás. No meu caso, eu refleti muito, assim, esse ano, que eu voltei pro Brasil, eu pensei, pô, tô tanto tempo, assim, sem trabalhar com pessoas, e eu queria muito voltar a trabalhar com pessoas. Pô, agora que eu voltei, eu posso fazer isso de novo. Vai aparecer um job que era pra uma agência, eu falei, pô, posso trabalhar daí? E geralmente, antigamente, eu falava assim, então, cara, eu não tô sendo pago pra ir, cara. Eu botava limites, assim, eu falava, olha, não, eu tô trabalhando na minha casa. Hoje eu tô mais o contrário, pô, se a pessoa me chama pra ir pra lá, pro lugar, cara, eu vou felizão, cara. Eu até peço pra ir, porque eu senti falta, assim, dessa parte de convivência, até porque eu fiquei muito tempo morando fora nômade, cara, então, assim, convivência em relação ao trabalho era mínima, e eu tava afim de ir na casa das pessoas, ir nas agências das pessoas, e ver como é que eles estão hoje, então comecei a fazer isso, né, esse processo. Aí, pô, entrou agora pra mim um cliente fixo, que tá me pagando um salário fixo. Aí isso, pô, já deu um alívio, falei, pô, cara, que legal, né, ter dinheiro fixo, que legal receber todo mês, no mesmo dia, um pagamento, uma coisa que eu não tinha fazia anos, cara. E isso faz refletir a vida como freelancer, mas, como eu falei, eu acho que deixar de ser freelancer nunca, mas vai se transformando. Eu acho que o importante é a gente deixar definido o que é freelancer, né? Freelancer é ficar prestando serviço pra cliente, né? Isso é o profissional freelancer, né? É o cara da comunicação, profissional independente da comunicação. Então, por exemplo, que nem eu já tô meio que deixando de ser freelancer. No último ano, eu acho que eu não fiz nenhum trabalho como freelancer. Eu só tô dedicado ao aparelho elétrico no último ano. Mas eu ainda não fechei a fábrica de freelancer. Se aparecer algum projeto bacana pra trabalhar, eu vou fazer. Mas agora eu já me vejo mais como um produtor de conteúdo do que como um freelancer. Acho que é interessante a gente, pra de repente ilustrar melhor, pra deixar mais claro os pontos, a vida de freelancer ela é bacana pela... Claro, cada pessoa vai encontrar as suas qualidades, vai encontrar aquilo que atrai na vida de freelancer, pra cada um vai ter uma razão pra trabalhar de forma independente. Mas, por exemplo, assim, dois grandes problemas que eu vejo na vida de freelancer, um é a renda variável. Isso é complicado, não conseguir te organizar. E a capacidade de produção limitada. Não é que falta trabalho. Acho que trabalho sempre tem. Mas esses trabalhos não são sempre muito bem remunerados. Então, daqui a pouco tu quer dar um upgrade na tua vida, tu quer viver um pouco melhor, com um pouco mais de conforto. Tu não consegue. Tu vai ter a tua limitação ali de trabalho. O forno tem um limite, como o Walter gosta de dizer, né? O forno tem um limite. Não adianta tu pegar muitos trabalhos. Se eu pegar todos esses trabalhos aqui, eu vou faturar 30 mil reais por mês. Só que tu não vai conseguir entregar todos esses trabalhos. Então, o teu faturamento ele tá limitado por isso. E isso é um problema. Mas, claro, são problemas que existem soluções para isso. O curioso, cara, até uma das coisas que fez eu levantar essa pergunta e que me motivou a fazer esse podcast é que na pesquisa que o Aparelho Elétrico fez no início do ano com os profissionais freelancers, a nossa pesquisa chama Perfil do Freelancer no Brasil. E a última pergunta da pesquisa era o que eles pensam pro futuro, né? O que os profissionais pensam pro futuro. E olha só os números. 31,9% querem um negócio digital. Então quem tá trabalhando de freelancer hoje, na verdade, quer ter um projeto digital.
inicial, que é ser um empreendedor. Não que o freelancer não seja um empreendedor, né? Mas o freelancer ele é um prestador de serviço. Então, seguindo com os outros números aqui, ó, 31,1% querem virar empresa. O que é curioso também, porque pegando eu como exemplo, cara, eu saí de agência de propaganda porque eu achava um ambiente muito tóxico, difícil de trabalhar lá dentro. Então, é curioso, assim, porque eu fiz esse caminho também. Eu saí de uma agência e depois eu inventei de criar um escritório de comunicação. Depois eu vi que, cara, o ambiente era praticamente o mesmo da agência. A dificuldade de conseguir cliente, a dificuldade de lidar com os funcionários e tal. E é curioso, então, hoje eles são freelancers, provavelmente eles fizeram eles saíram de agência, se tornaram freelancers e agora querem voltar a ser empresa, né? É curioso. Seguindo com os números aqui, 21,7% querem continuar freelancer, ok. 6,9% querem um emprego. Então, o freelancer ali, esse freelancer, de repente, ele tá, tô trabalhando de freela pra dar uma defendida aqui, mas na hora que pintar um emprego legal, vou para um emprego legal porque não quero ficar como freelancer. E aí tem 2,9% querem concurso público, né? Então, daqui a pouco a galera, hoje eu tô fazendo freela pra dar uma defendida no orçamento, pra pegar uns trabalhos aqui, em paralelo eu tô estudando pra concurso, porque na verdade eu quero mesmo é concurso. Só pra eu fechar o meu raciocínio de antes, eu até já falei isso num podcast bem no início, num episódio bem no início, que pra mim a vida de freelancer sempre foi um caminho pra viabilizar os meus projetos. A vida de freelancer sempre foi, assim, uma maneira de eu conseguir ter autonomia de horários e ganhar um faturamento para eu conseguir investir nos meus projetos. Nunca foi fim, sempre foi meio. Mas, claro, isso não é regra, né? Pra mim, eu acho que funcionou, talvez como um fim, diferente de pra você. Porque eu não virei freelancer pra algo. Eu acabei virando porque eu senti que eu queria ter esse controle do meu tempo, do meu espaço, de com quem eu trabalho, o que eu faço e quanto eu ganho. Por mais que, assim, nem sempre eu consiga, porque outras coisas fazem com que eu não ganhe o que eu tô querendo, ou eu não trabalhe com quem eu quero. Isso acontece, mas eu tenho muito mais controle de quando eu tava trabalhando numa agência. Acontecia muitas vezes de eu virar à noite, a hora extra que pagava não valia a minha virada de noite. Toda essa conta nunca fechava pra mim. E aí eu decidi virar freelancer, né? E todas as vezes que eu penso em, foi um mês muito fraco de dinheiro, que nem eu sei que tá chegando o meu inverno aí do Game of Thrones, tá chegando, que janeiro e fevereiro pra mim são meses terríveis, assim, bem fracos. E eu sei que tá chegando. Então eu tô fazendo aquele trabalho, tem que fazer aquele trabalho de formiguinha lá, de guardar, de tentar ver o que dá pra fazer, porque eu sei que ele vai vir. E, cara, são anos que isso acontece. Cara, sempre janeiro, fevereiro pra mim é muito fraco. Nesses meses, cara, aí você começa a refletir, cara, o mês tá embaixo. Algum cliente vai demorar um pouco mais pra pagar do que você esperava, aí você começa a pensar, deixa eu olhar alguma coisa, quanto que estão pagando no mercado. Você fala assim, olha, até que estão pagando legal, até que eu podia ir pra ali, por esse caminho. E aí você começa a fraquejar e começa a desacreditar em si mesmo, assim, por algum motivo. Não é nem porque você não se adaptou à vida freelancer, é porque você começa a desacreditar em você mesmo. Mas desacreditar por questão financeira, porque tem um outro lugar que tá pagando melhor do que tu tá conseguindo fazer em termos de dinheiro, isso que tu diz? No meu caso, às vezes que eu refleti, cara, geralmente é por questão financeira, assim. Porque assim, cara, se você for pensar no meu trampo, tô cansado de fazer de site, cansado de fazer esse design, sei lá, cara, é o que eu faço, vou procurar um emprego, vai ser pra fazer isso. Então, não vai mudar muita coisa. A Thalita, ela fez um post bem interessante sobre você ter alguém que faça o atendimento pra você preservar a sua relação com o seu cliente lá no Amarelo Criativo. Ela fez um vídeo. Cara, é bem interessante você pensar nisso, assim, realmente eu podia ir pra um outro trabalho porque eu não tô conseguindo lidar com algumas outras funções. Isso é um insight que eu tive também nesses tempos que eu até conversei com você, cara. Pra mim, cara, a minha vida freelance tá se transformando num ponto que eu tô vendo, depois de ter experimentado todos os pontos da minha vida freelance, a parte financeira, a parte de organização, relacionamento com o cliente, produção, criação, programação, tudo que eu vi tudo que eu sou bom e tudo que eu faço muito ruim. Então, se eu quiser abrir uma empresa hoje, eu sei quais são as características que eu preciso achar em alguém para ser meu sócio. Eu preciso de alguém que faça produção. Eu sou muito assim, cara, de explosão. Então, eu faço um negócio muito legal, tal, mas depois de um tempo, cara, eu vou cansando. Eu não sou maratonista, cara. Eu sou Usain Bolt, cara. Eu vou lá e faço minha corrida e acabou. Aquele início, né? Tu tem aquela motivação inicial, mas depois para manter o giro alto, tu já vai perdendo fôlego. Seria isso? Isso. Então, eu preciso ter uma pessoa, que pode ser uma pessoa que eu contrato, que pode ser um funcionário, que vai meio que administrar o projeto para ele andar bem. Uma pessoa boa de comercial. Seria uma pessoa que eu tenho muitos relacionamentos bons com muitos clientes, eu consigo uns clientes com uns contatos bons. Só que não necessariamente sou uma pessoa que sabe cobrar bem. Até tô contando muito pra você das histórias que eu ser uma pessoa mais firme e tal, mas, cara, no fundo, eu não sou uma pessoa que cobra bem. Tem gente que acha que eu sou
caro, mas eu acho que daria pra ser mais caro ainda. Então, essas duas características, assim, cara, a pessoa financeira e uma pessoa de produção, cara, são características que são muito importantes que, assim, que se eu tivesse essas pessoas, eu estaria em outro patamar. Mas eu só aprendi isso, cara, porque eu vivenciei várias etapas do meu dia a dia freelancer. E eu quebrei a cara com tudo isso. Exato. A vida de freelancer, ela tem isso, né? Eu acho que a vida de freelancer é a melhor empresa acho que tu pode abrir antes de tu ir pra um empreendimento mais sério, sabe? Eu acho que se eu tivesse trabalhado mais tempo de freelancer antes de abrir o meu escritório de comunicação, talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Mas não, eu saí de agência e já fui direto. Apesar de já ter tido uma outra experiência como freelancer, mas num outro momento da minha carreira, que foi uma experiência meio frustrante de freelancer naquela época. Eu acho que é o primeiro passo, assim. Por exemplo, assim, Fran, pra te trazer pro papo de volta, assim. Tu é ilustradora. Hoje, se tu entra no site de um ilustrador, a maioria deles já tem uma lojinha pra vender produtos. O que eu vejo desse movimento desse ilustrador é que ele tá produtificando os serviços dele. Produtificando os serviços, tu tá meio que arrumando uma solução pra tu não ter que trabalhar demais e receber de menos. Se tu tá produtificando os teus serviços, tu já tá com o teu produto pronto, beleza, quem gostar compra, quem não gostar não compra, tu já tá ganhando a tua grana, porque o trabalho já tá feito uma vez só. Então tu tá indo pra uma fase de empreendedor digital, digamos assim, ou ter um negócio online, e tu tá deixando de ser um prestador de serviço. Na minha cabeça, como tá isso organizado na minha cabeça, é que esse profissional ilustrador que tá criando uma lojinha e de repente ele vai viver da lojinha dele mais pra frente, ele tá deixando de ser freelancer. Ele ainda é um profissional autônomo, ainda é um profissional independente, mas ele não é mais um freelancer. Então, como eu trabalho tanto com o design gráfico quanto ilustração, é um trabalho, assim, que as coisas, elas se somam, no meu caso, porque os projetos de design que eu pego, geralmente são porque eu tenho a pegada da ilustração e eu vou poder trazer isso para aquela marca, agregar nas identidades visuais. Tipo, todos os projetos que eu pego são de marca e identidades visuais. Pego pouquíssima coisa, assim, de editorial, então, ali são as duas coisas juntas, tá? Mas o trabalho de ilustração, quando eu faço só ilustração, ele é totalmente uma dinâmica diferente, o briefing é diferente, a execução, o processo criativo, só que é separado, né? Eu quero ter uma loja online, tipo, já tô fazendo todos os trâmites para isso. Só que eu não vejo a loja online também como um fim, tipo, um dia eu vou ter uma loja e vou viver dela. Eu vejo mais como diversificar os meios as fontes de renda. Eu penso em várias coisas que eu poderia estar fazendo autorais, como artista e não como ilustradora. Porque como ilustradora eu vou vender a minha arte, o meu serviço, e ele vai ser explorado comercialmente por outra pessoa. Então eu vou receber pela exploração comercial, vou vender, sei lá, os direitos, mas não é assim aquela coisa de realização pessoal. Eu acho que quem monta a loja é mais para vender coisas autorais, assim, coisas que tu mesmo criou, coisas mais expressivas que o mercado tá pedindo. Eu tenho essa vontade de ter a loja porque eu gosto de fazer coisas, gosto de produtos, gostaria que as pessoas tivessem acesso a alguma coisa minha mesmo, sem ter passado por um briefing, sabe? Ao invés de dizer, entra naquela loja lá e compra aquela estampa que eu fiz, já aconteceu. Não é a mesma coisa, sabe? Mas eu não me vejo, tipo, vou ter uma loja virtual e vou viver só disso. A não ser que eu tivesse total controle dos meios, né? Porque a produção dessas coisas é muito difícil e já é outro negócio. Vai produzir coisas pra vender, tu já tá, aí sim, já tá largando tudo, porque produção dá um trabalho, ainda mais no meu caso, que eu gosto de saber quem tá produzindo, eu gosto de saber o que eu tô fazendo, que eu não tô só, mais uma loja de tranqueira vendendo lixo inútil, porque muitas vezes é coisa que as pessoas realmente não precisam, então entra em questões filosóficas, digamos assim, mas de posicionamento, sabe? Eu não quero estar vendendo em grande escala. Às vezes as empresas me procuram, assim, você não quer mandar suas ilustrações aqui para vender na nossa loja online, a gente produz tudo, a gente faz. Só que é uma coisa assim, larga escala, tranqueiragem, ou então coisa que se vende em atacado, e eu não me vejo como parte daquilo. Eu olho para as minhas ilustrações e nem acho que tem a ver com aquilo, com aquele negócio. Eu vejo dessa forma, como forma de estar ganhando mais em outras plataformas, mas que não é o foco, entendeu? São coisas que podem estar associadas ao que tu faz, ou a tua própria marca, como é o meu caso, eu quero criar uma loja que tenha uma relação com a minha marca, porque eu já tenho esse trabalho desenvolvido e uma identidade nas minhas ilustrações. Mas eu quero que as pessoas entendam que eu sou a Fran, que eu trabalho com design e ilustração profissionalmente, e que caso você queira, como pessoa física, ter um projeto de design, de ilustração, uma ilustração minha, você também pode, porque é outra coisa. A pessoa que vai comprar um sketchbook não é a mesma pessoa que vai encomendar a estampa.
Não, só pra deixar claro, assim, a questão do e-commerce, o que eu imaginei antes, quando eu te fiz a pergunta, é tu criar os produtos. Tu tem a caneca da Fran, tem a camiseta da Fran. Digamos assim que o Romero Brito, ele era um freelancer que prestava serviços para clientes. E lá pelas tantas ele criou um e-commerce para aplicar as artes dele em produtos para as pessoas poderem comprar os produtos dele e tem na sua casa. Então ele não tem que ficar atendendo o cliente, lidando com o cliente, com os humores dos clientes, com vai e volta, e ele não. A minha loja já tá me dando um rendimento, vou fazer sim trabalhos de artista, como um artista, para dar um quadro para um presidente, por exemplo, mas o rendimento dele vem da loja. Não vendendo outras coisas de outros artistas, eu não sei se foi isso que tu falou antes. E aí... Mas eu teria que escolher, ou ser freelancer ou ter uma loja? Não, tu não precisa escolher, mas a partir do momento que a loja começa a dar mais retorno do que a tua vida como freelancer, tu não abriria a mão. Mesmo faturando muito mais com a tua loja, tu ainda faria serviços de freelancer? Sei lá, eu acho que se a minha loja desse muito mais dinheiro do que o meu trabalho como freelancer, não é impossível, mas é um caminho bem mais difícil, né? Porque eu continuaria fazendo aquilo que eu gosto, mas não é tipo uma pessoa chegar e dizer, vem aqui trabalhar no atendimento que tu vai ganhar 6 vezes mais do que tu ganha hoje. Não iria. É esse raciocínio que eu estava tentando passar desde o início. Até quando trabalhar como freelancer? Até de repente ter condições de fazer uma outra coisa que seja mais rentável, mas não que tu não te sinta que tu tá te prostituindo. Tu ainda tá com a tua essência. Porém, tu embalou o teu negócio de uma maneira diferente, que tá sendo mais rentável para ti e continua sendo prazeroso da mesma forma. Sim, mas claro que não é algo que eu espero que aconteça. Tipo, até quando eu vou ser freelancer, tipo, como se eu estivesse esperando o momento de não ser mais. Porque se eu continuar sendo freelancer, beleza, porque eu gosto também, então eu me vejo assim por muito tempo. Né? Então, ainda não me vejo escolhendo um caminho. Sim, não é isso que tá em jogo, se gosta ou não gosta, mas na verdade é o fazer o exercício do futuro, né? Que eu acho que o legal é isso, é a gente despertar em quem tá ouvindo o senso crítico. Tá, eu tô nessa, mas eu tô até quando? Quais são as dificuldades? Como é que eu faço pra driblar as dificuldades? Se perguntar por que eu sou freelancer? Porque eu não gosto de trabalhar em agência? Porque eu tenho dificuldade de horário, não gosto de acordar cedo? E até quando vou levar isso? Porque eu acho que é saudável e é curioso porque quando eu fiz essa pesquisa do aparelho elétrico no início do ano, muita gente falou assim, achei que ia ser um saco responder essas perguntas, mas foi muito bom porque me fez pensar em vários pontos que eu não tinha pensado antes. E mostra assim que as pessoas às vezes não se planejam, né? Às vezes a gente tá muito focado no presente, tá me incomodando meu chefe, tá me incomodando não sei o que lá, eu preciso me livrar disso. E a gente se liberta, mas e agora? Agora que eu tô nessa realidade, eu fico vivendo só aqui, penso no futuro, não penso, é muito uma característica de cada um, né? Eu sou um cara que eu me planejo muito, cara. Tô sempre pensando, mas aí aqui eu vou até quando? E depois? É até por isso que a meditação caiu muito bem pra mim, né? Para, Henrique, pensa um pouco, vive um pouco o presente. Sai do passado, das tristezas do passado também, pensa um pouco no presente e relaxa um pouco. Mas acho que vale a pena sim a gente ter esse papo aqui pra refletir a respeito do futuro, né, Vinão? O que o Vinão tem mais a dizer sobre esse papo aí? Cara, eu acho que exatamente, pensar no futuro gera uma ansiedade. E até esse papo, cara, eu acho que vai deixar muita galera ansiosa, cara. Porque é uma pergunta que talvez ninguém esteja no momento de fazer essa pergunta e nunca talvez fez essa pergunta pra si mesmo. Até quando eu vou ficar freelance? Eu acho que botar o dedo na ferida, cara, sempre é bom, cara. Não tem jeito, cara. Eu sou da época que metiolate ardia, cara. Não tem jeito. E assim, cara, a gente nem tá falando do tema mais complicado ainda, que é previdência. Aí o dia que você não conseguir mais trabalhar, entendeu? Se você for pra esse caminho aí, fudeu, cara. Eu acho que a gente falou a respeito disso no Como Lidar Bem com Dinheiro, no outro episódio aquele também, já acho que já dá um alerta também pra começar. Porque o freelancer não tem aposentadoria. Até tem, né? Se tu é MEI, por exemplo, eu não sei como é que são nas outras empresas, mas o MEI, se eu não me engano, o valor que tu paga no MEI te dá direito a uma aposentadoria. A gente não sabe que valor vai ser isso e também a Previdência tá quebrada aí, né? Se a gente for seguir as notícias do Brasil aí, a situação que a gente tá, não dá pra contar muito com isso, não. Exatamente. E mesmo que não quebre, o valor que vai vir, cara, se for levar em consideração a inflação e tudo mais, cara, desculpa, você não vai viver com isso. Tem que pensar em economizar dinheiro, tem que pensar em investir dinheiro pra render, pra ter renda passiva, né? Pra tu conseguir, quando tu não tiver mais vitalidade pra trabalhar, tu ainda ter uma renda, né? É importante pensar nisso. O que eu penso, assim, é pela questão do programa, né? Da pergunta, né? Até quando você... É tipo uma evolução, cara. Até quando... É que às vezes eu tenho essa questão de... não, eu vou voltar pra agência, eu vou voltar pro emprego. Andar pra, sabe? Dar passos pra trás, sabe? Só que eu acho que, na verdade, quando você se questionar nesse momento, é que você tá a fim de dar um passo pra frente maior. Ou você quer dar um passo maior em ir pra abrir a sua empresa, ter sócios. Vamos dizer que a Fran, no meio da vida dela freelancer, como ilustradora, cara, alguma coisa aconteceu e ela começou a fazer
fazer, sei lá, cara, algum produto que teve tá sendo muito valorizado aquele produto, ela consegue fazer algo de uma maneira escalável, algo assim, e ela vai mudar de carreira porque ela falou, não tem mais porquê eu seguir esse caminho. Eu acho que é isso, é quando a coisa não faz mais sentido pra você. Que nem eu falei no começo. Essa coisa do você ter o controle da sua vida financeira e de tempo, cara, eu acho que isso é uma lição que, pra mim, pelo menos, eu acho que eu nunca vou perder. Porque assim, eu tô pensando o seguinte, que a Fran, ela tem um serviço que leva muito a assinatura dela, assim. Eu vejo pelos desenhos que a Fran publica, ela tem um DNA muito próprio. Tu bate o olho no desenho e tu, isso aqui é a cara do desenho da Fran. E eu fico pensando, Fran, se tu quiser manter a tua assinatura e digamos que a tua demanda subiu muito trabalhando como freelancer e tu precisa pegar esse dinheiro, tu quer pegar esse dinheiro porque tu quer viajar, tu quer ir numa exposição de ilustradores na Europa, que acontece, sei lá, na Alemanha todo ano e tu nunca pode ir, mas tu vai te programar pra ir, mas seria legal ter alguém trabalhando contigo pra dar conta dessa demanda. Para um ilustrador deve ser muito difícil, porque, por exemplo, a tua assinatura é tua. É que nem eu fico pensando, por exemplo, no Maurício de Souza, né? A Mônica e o Cebolinha, eles têm uma cara. Tu tem que ensinar as pessoas a desenhar a Mônica e o Cebolinha da mesma maneira. Pro ilustrador escalar o negócio dele é muito complexo, né? Eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, Fran. Já, eu ainda não consegui resolver muito bem a questão de delegar. Eu quero muito poder delegar tarefas para me focar mais, para também render mais e poder crescer, mas também ter mais tempo para escolher o que eu faço e podendo dividir a carga. Só que em ilustração isso é muito difícil fazer. Claro que nenhuma ilustração é 100% autêntica, no sentido, isso ninguém mais no mundo faz. Só que é bastante difícil encontrar um outro ilustrador acessível, disponível e que tenha um traço parecidíssimo que vá dar conta de fazer aquilo. Então, isso vai também impactar muito no que o cliente está precisando, porque a maioria dos clientes que me procuram são porque eles querem aquele desenho, naquele traço. Seria difícil eu passar para outra pessoa, porque ia ficar visivelmente diferente dependendo do estilo desse outro ilustrador, né? E aí o cliente ia dizer, mas eu não queria isso, eu queria o teu desenho. Tipo, eu escuto muito isso. Não, eu quero porque é o teu desenho. Eu tenho uma diversidade já de desenhos que fogem do estilo e que eu procuro nem publicar muito porque eu quero criar uma linha visual. Mas aí eu penso muito sobre isso. Como que eu vou fazer quando eu quiser pegar mais trabalhos? Porque tem aquela questão, chegou num limite, não dá pra fazer mais. E como delegar? A própria parte de design, que seria muito mais fácil, eu já tenho um apego. Aí já é pessoal, mas eu tenho um apego, assim, de, meu Deus, como que eu vou passar isso aqui? O que eu vou fazer? O que a outra pessoa vai fazer? Isso é uma coisa que eu ainda não tenho bem resolvida. Inclusive, se dicas são bem-vindas. Então, daqui a pouco, pra Fran, não é lá no lance do traço. É muito difícil encontrar um outro ilustrador que tope fazer, né, o trabalho, continuar o trabalho de outra pessoa, né? Daqui a pouco vai ter que terceirizar pessoas no atendimento. Mas é curioso, porque, por exemplo, o Maurício de Souza, ele tem, né? A galera que são outros ilustradores que fazem, né? É que ele desenha personagens, né? Então, ele já tem uma padronização e já tornou o processo dele mais em série do que, tipo, ele tem um estilo que ele segue regras bem rígidas e que se tu seguir aquilo, tu consegue reproduzir, entendeu? E muitas coisas já deve ter praticamente prontas e dá pra ir se trocando, que não vai ter um grande impacto no final, ninguém vai saber quem fez. Eu tenho certeza que não é mais ele que desenha. Ele tem tudo já modulado como indústria do desenho, sabe? Tipo, é Estúdios Maurício de Souza, não é mais o Maurício que desenha. Mas eu acho que é porque ele tem esse traço de personagens que já segue uma lógica que eu poderia fazer, mas ele começou nos quadrinhos e depois foi pra indústria. Então isso também influencia, não é como eu que trabalho na indústria da ilustração, fazendo coisas bem diversificadas, tipo, uma hora é uma borboleta, uma hora é um personagem, outra hora é um objeto, então, e tudo de acordo com clientes diferentes. Ele fazia o quadrinho sempre com os mesmos personagens, no mesmo estilo, e depois ele começou a transformar, licenciar isso para produtos, então foi uma receita que foi replicando, né? Foi o caminho inverso, vamos dizer assim. É um sistema bem diferente que ele trabalha, né? O Romero Brito, hoje, por exemplo, é uma pessoa que, assim, ele criou um estilo, uma linguagem, e meio que, assim, a parte criativa dele é meio que só o começo. Tipo, quem faz a arte final, ele marca só aqui vermelho, aqui rosa, aqui amarelo, e outra pessoa dá continuidade na produção. E isso, assim, seria, vamos pensando nele como ilustrador, né? Agora, quando ele faz uma obra pra alguém específico, talvez ele se dedique e venda por milhões aí, né? Mas quando ele faz esses trabalhos escaláveis, assim, pra Disney,
Disney, prato, copo, esse monte de coisa, ele tem uma linha de pessoas que só dão continuidade, que nem o Maurício de Souza criou. As pessoas agora têm um estilo que segue o estilo dele. Aprende a fazer a Mônica do jeito que ele fazia. Só que isso não é algo novo porque até os quadrinhos tipo Homem-Aranha, esses grandes de quadrinhos, assim, as pessoas mudam de desenhista o tempo todo e segue uma certa linha ainda que se mantém, né? Agora, no caso da Fran, eu acho que seria mais assim, se você conseguir acertar num produto que é escalável, entendeu? E você faz uma coleção e aquilo ali é escalável, porque caiu no gosto é que as pessoas gostam do seu traço. Eu acho que esse exemplo da ilustração é bem bacana por causa disso, né? Porque é uma área muito específica, né? Eu fico pensando, por exemplo, ainda seguindo um pouquinho ainda nessa área da ilustração, eu fico pensando o cara que fica lá, que é o ilustrador, que um dia quer atingir o ponto que o Maurício de Souza atingiu, e ele fica lá pintando a Mônica, né? Que é a criação de um outro cara, e ele de repente tá cheio de personagem, ele tá cheio de vontade de fazer outra coisa, mas o que paga as contas desse ilustrador que trabalha pro Maurício lá é esse trabalho, né? Mas de repente ele ainda quer seguir o próprio caminho dele, né? E aí eu fico pensando, será que esse cara aguenta muito tempo trabalhando pro Maurício? Será que ele não quer logo sair de lá para fazer as coisas dele? Como é que será que é isso, né? Será que a rotatividade de pessoas que trabalham assim, porque são pessoas altamente criativas provavelmente, né? Então tá fazendo um trabalho mecânico, industrial. Eu acho que é perfil, cara. Tem pessoas que gostam de estar nesse conforto, cara, de ter seus dias repetidos pra ela um conforto mais do que ter dias diferentes. Esse dia diferente pra algumas pessoas, cara, gera ansiedade, eu não sei o que vai acontecer no meu dia hoje, e tem gente que não aguenta, não gosta disso. Há alguns anos atrás, eu tinha uma certeza muito assim, uma certeza, né, coisa de jovem, ter certeza sobre tudo na vida, de que nunca eu ia ser independente, ou ter uma empresa, ou ser freelancer. Eu falava claramente, não, eu gosto de ser mandada, eu adoro quando as pessoas chegam com a tarefa pronta, me passa aqui, eu pego, eu termino, eu entrego, eu vou pra casa e não tenho mais nenhuma preocupação. Eu falava isso assim, sem parar. Tipo, não era uma coisa que eu sempre quis ser freelancer, sempre quis ser minha marca. Era uma coisa que eu via como, quero ser empreendedora. Eu tinha pavor desses jargões, assim, empreender, planejar, sabe? Era tão mais fácil só receber tudo pronto na mão e voltar pra casa e dormir tranquila, assim, colocar a cabecinha no travesseiro e dizer, minha pauta de amanhã que vai fazer meu chefe. Isso mudou porque eu sempre trabalhei em ambientes de marketing, com a parte de criação, mas não em empresas nem em agências. E aí, quando eu trabalhei numa agência pela primeira vez, eu resolvi largar tudo. Foi quando eu peguei um projeto muito grande, fiz tudo sozinha e vi que o valor que aquele projeto ia render ia ser, tipo, muito, muito, muito alto pro que eu tava recebendo. E eu realmente tinha feito a parte criativa inteira, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, de criar do zero, gerenciar um projeto. Então, eu não tinha noção da minha capacidade de gerenciar uma coisa ou de empreender. Foi ali que eu vi, eu não preciso ser mandada, eu gosto de mandar. Eu acho que o perfil muda também, de repente, às vezes a gente tem que explorar. Hoje eu já sou uma pessoa que explora muito mais as possibilidades antes de dizer que não com tanta certeza, né? Não se sabe o dia de amanhã, então, sei lá, tem muitas coisas que eu fico pensando assim, eu faria isso, ao invés de já dizer, não é meu perfil. A gente vai mudando, vai amadurecendo, né? Isso aí que tu falou, eu me lembrei de uma época que eu trabalhava numa agência, eu ganhava R$130 pra trabalhar só de tarde. E aí eu chegava lá e ficava recortando só imagens, assim, de carro, de moto, porque eles atendiam uma concessionária lá, então eu só ficava recortando as imagens, era um trabalho mecânico, assim. E naquela época era legal pra mim, porque de noite eu fazia faculdade, e aí tinha uma parte do meu dia que eu podia dedicar à música, né? Porque durante muito tempo eu achei que eu ia ser músico. Então, tá tranquilo, tô ganhando minha graninha, tô indo pra faculdade, e tenho tempo pra me dedicar à música. Só que aí também chegou uma época que eu, não dá. Tem que começar a encabeçar mais as coisas, e eu comecei a gostar de criar e tal, e fui atrás também, né? Mas, Vinão, a gente pegou muito o exemplo da Fran, que a Fran tem essa questão da assinatura dela muito clara nos trabalhos. Como é que é pra ti, cara? Tu que trabalha mais com criação de sites e tal. É possível escalar e subcontratar pessoas? Tu já pensou nisso pra conseguir dar mais demanda? Tu costuma fazer? De repente tu até já faz e a gente não sabe. Como é que tu encara isso? Tu aconselha, não aconselha? Então, cara, o meu trabalho é totalmente possível ser escalável, assim, no sentido de ter pessoas que vão cuidar de outras etapas. Então, uma pessoa que vai lá e cuida da parte de programação, que eu fiz o layout. A pessoa que faz o restante do conteúdo. É bem possível, mas no meu caso eu não faço, porque na época que eu pensei em fazer, não deu certo, né? Já até contei essa história, mas não deu certo porque as outras pessoas ganhavam mais do que eu no final do projeto, e não estava valendo a pena. Então, até que eu aprendi a programar para poder ganhar, né? Sobreviver nesse sentido. Na real, assim, cara, eu gosto de lidar com as
clientes, eu me aproximo deles, assim, e eu gosto, cara, eu gosto dessa conexão que eu tenho com as pessoas, assim. Então, pra mim, isso não é não um grande estresse, um grande problema. Então, o atendimento, pra mim, nunca foi um problema. Agora, a parte de cobrar, cara, pra mim que eu entro em crise, assim. Até hoje, sempre é um problema pra mim cobrar. Mas a parte de cobrar o valor mesmo, de chegar a fechar um valor assim, sempre a cada trabalho é uma lição nova que eu aprendo, até onde cada cliente vai, até onde o cara chora porque chora mesmo, e eu fico com pena às vezes, e às vezes o cara tinha como pagar e eu caí no blefe dele. Só que no meu caso, cara, eu nunca quis virar uma agência, nunca teve nos meus planos, porque eu acho assim, se eu ganho tanto por mês, pô, tô bem. Eu não pensava muito no futuro, muito na frente, eu pensava assim, pô, isso aqui eu tô ganhando tá bem, tô legal, sobra, tá legal. Então, não fazia sentido eu ter que lidar com pessoas, contratar pessoas, era muita coisa pra pensar. Mas, cara, hoje, assim, tô refletindo como que eu vou conseguir ir para esse próximo passo, né? Que nem eu falei, o aprendizado que eu tive hoje é que eu posso agora saber quem vai me ajudar no meu trabalho, que características as pessoas vão ter para trabalhar comigo que vai fazer com que eu consiga render mais. Isso, cara, foi a vida freelancer que me deu, cara, porque eu vi o quanto eu peco em várias coisas, cara. E, tipo, eu nunca vou ser bom nisso, cara. Tem coisas no meu dia a dia, cara, que eu nunca vou ser bom, cara. Não tem jeito, cara. Mas eu vou conseguir alguém que é bom e vai fazer com que, tipo, eu ganhe o dobro. Mas o que tu acha difícil de cobrar? Tu acha que é rude cobrar o cliente? Claro, no início eu me sentia bem desconfortável, mas depois que eu criei um modozinho de pensar, assim, de escrever pro cliente, de pedir, pra mim é super simples, cara, é uma coisa do dia a dia, porque às vezes não é nem maldade do cliente, claro, depende do perfil de cliente, né? Tem cliente aquele que, se o cara não me cobrar, eu não vou pagar. Tem aquele cliente que já faz questão, olha, Henrique, já te paguei. Essa parte eu nunca tive problema muito em cobrar, não. Cobrar que eu digo assim, é falar, vai custar tanto. De dar o valor. Dá o valor, porque cobrar, cara, tipo assim, cara, tem a data de pagamento, é essa, e geralmente meus pagamentos são atrelados a entregas, então, tipo, não tem muita conversa, não tem muita negociação, é isso. Eu tô fechando um job agora, cara, que é um cliente que eu trabalhei, sei lá, cara, 8 anos atrás, é um cara que eu gosto pra caramba, e ele falou assim, eu te pago em até 3 meses, eu vou te pagando, parcelado 3 vezes, mas é um cara que eu confio, e eu gosto dele, eu sei que ele vai pagar e não é caloteiro. E aí eu aceitei, assim, ele falou, uma semana eu te dou 1.000, outra semana eu te dou mais 1.000, outra semana eu dou não sei quanto, então eu vou indo. Beleza, porque é um cara que, tipo, pra mim tudo bem, é um cara que eu gosto, mas geralmente meus pagamentos estão atrelados a entregas. Entendi agora, eu achei que era no final, já tinha feito o trabalho e o cliente estava demorando para te pagar. Agora entendi o teu ponto. Na verdade, apresentar a proposta do valor, assim, que te sente um pouco desconfortável. Já teve todo um papo de brother e tal, e tá certo que vão trabalhar junto, daí quando tu apresenta o valor, de repente o cara, mas tudo isso, não sei o quê. É desgastante, cara, na real. Essa parte da relação é desgastante, cara. Eu queria muito mais que fosse, assim, uma coisa que existisse um valor para aquilo, sei lá, cara, e a gente fala, esse aqui é um valor, acabou, e a pessoa fala assim, beleza, ou, puta, não posso pagar, e uma relação honesta, entendeu? Mas não, cara, tem choros, aí é um namoro, cara, que é complicado, é meio chato, assim, isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí você começa a pensar, tô cobrando muito caro, aí então você descobre que você um dia cobrou muito barato, você fala assim, puta, eu cobrei muito pouco. Essa parte realmente do trabalho como freelancer, cara, pra mim, no meu caso, cara, é chato pra caramba. Se tivesse alguém que cuidasse disso, cara, eu ficaria felizão, cara, já fiz proposta pra um monte de gente, assim, te dou comissão, aí você ganha uma grana aí, se eu cobro 10, você cobra 300, cara, se eu ganhar meus 10, eu tô feliz, cara, cobra aí, cara, relaxa. Eu fiz essa proposta pra um monte de gente, é chato. No teu caso, tu precisaria de um comercial, né, nem tanto atendimento, né. Isso que era a minha ideia inicial no escritório de comunicação que eu tinha, né, cara. O meu sócio fazia o comercial e atendimento, eu fazia só a criação. Então, ele era o sócio administrativo, eu era o sócio criativo. Daí ele dava também com as estagiárias. E, de fato, era legal, sim. Só que o que acabava acontecendo? Eu criava, digamos, a gente criou uma marca ou criou um site e ele ia lá apresentar. E o que eu sentia era que muitas vezes o cliente esperava que eu fosse, porque na reunião de captação do cliente, às vezes a gente ia junto. O cliente X quer não sei o que, quer que vocês vão lá. Daí a gente ia junto, né? Daí a gente dava uma atenção pro cliente e aí fechava o trabalho, só que na hora de apresentar lá ia o meu sócio apresentar o projeto. Porque eu já ficava fazendo outras coisas, né? A criação não parava, né? Não tem como tu parar no estúdio pequeno, a demanda é grande, né? Pra não perder tempo de deslocamento, reunião, era ele que apresentava. E às vezes o cliente queria que eu tivesse junto lá também. Queria aquele primeiro atendimento da primeira reunião, né? Só que aí não dá, né? Daí fica complicado. Mas era legal, porque assim, quem aguentava as tretas dos clientes, quando o cliente estava de mau humor, o cliente não tinha gostado do trabalho, estava atrasando, era ele, né? Ele segurava essa bronca, né? Mas ao mesmo tempo também quem recebia o elogio quando aprovava a campanha era ele também, né? Claro que ele me repassava, com certeza a glória era nossa, né? Uma coisa que eu vejo que muito freelancer quer fazer, inclusive semana passada ou retrasada eu recebi 2 e-mails muito semelhantes de 2 profissionais que querem passar a gerenciar freelancers. Eles não vão fazer a produção, eles captam o cliente e eles precisam de um profissional de marketing digital pronto para trabalhar com eles, um redator, um diretor de arte,
parte, né? Eu boto na minha cabeça como se o cara fosse um profissional de gerência de projetos e planejamento. E também novos negócios, digamos assim. São 3 profissionais num só. Só que aí, acho que acontece mais ou menos a mesma coisa que o Vini falou antes. Como o Vini captava um trabalho e tinha que subcontratar um programador. O programador acabava levando muita verba. Isso eu também já trabalhei nessa maneira também, cara. E acontecia a mesma coisa. Eu perdia muita verba. Isso que eu ainda fazia design. A mesma coisa que o Vini. O Vini também fazia design. E esses caras que me escreveram semana passada, eles queriam fazer o atendimento, enfim, todas as funções que eu já falei, mas eles não iam fazer design, não iam fazer nada. A fatia deles, que eles iam conseguir ficar com esses clientes, nossa, cara, eu acho que é minúscula. A menos que tu tenha um cliente muito bom. Que seja uma verba muito grande. E aí tu só consiga repassar. Mas pelo que a gente conhece do mercado, é raríssimo tu conseguir encontrar essas oportunidades. A menos que tu seja muito bem relacionado, né? Cara, mas eu acho que um aprendizado que eu tive de muito tempo freelancer, cara, foi isso que a Fran falou, que ela falou assim, que era uma beleza ter alguém que escolhe a minha pauta. Antes, quando eu virei freelancer, eu pensei que eu ia fazer o que eu gosto. Só que pra fazer o que eu gosto, eu preciso fazer coisas que eu não gosto. Essa foi minha segunda etapa freelancer, que tipo, eu analisei, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Hoje eu vejo que na real é outra coisa. Tem coisas que eu faço bem e coisas que eu não faço bem, por gostar ou não gostar. Então, agora minha visão não é tipo por prazer, a minha visão agora é por performance. Então, por exemplo, não adianta, tem coisas que eu não rendo bem. Então é estúpido eu ficar fazendo, não é porque eu não gosto ou gosto, não sei o quê. Mas tem coisas até que eu gosto de fazer, mas eu levo mais tempo do que se eu contratasse uma pessoa pra fazer. Entendeu? Então é por performance hoje que eu penso assim, no meu próximo passo na minha carreira vai ser assim, cara, pensando o que eu faço bem, o que eu performo bem, o que eu me mantenho ativo e produzindo muito, é o que eu tenho que manter fazendo. O resto eu preciso arrumar ou quem faça ou sabe, ter alguma solução pra isso. Acho que não tem como a gente ser bom em tudo, né, cara? Isso aí é meio que utopia, querer ser bom em tudo, né? Eu costumo brincar que eu sou um oceano com um palmo de altura. Tipo, eu sei muita coisa, assim, de várias coisas, mas sem muita profundidade. Eu sei o básico que eu preciso pra resolver os meus problemas. Aí se eu preciso de uma coisa muito, muito, muito específica, de um conhecimento muito aprofundado em um assunto, não. Isso aqui eu tenho que chamar alguém que entende. Tem que ter essa maturidade de saber, não, aqui eu não posso mais ir. Isso aqui já tá além das minhas capacidades. Mas eu acho que também não tem muito que tu ficar te cobrando, né, cara? Se tem coisas que tu faz bem e coisas que tu não faz, né? Só que a vida freelancer te exige, né? Não tem como tu ficar fazendo só o que tu quer. Tu não sente isso assim, Fran? De tipo, que volta e meia tu tem que fazer coisas que tu não gosta e às vezes tu não é boa nessas coisas também. Talvez por isso até tu não goste. Sim, sempre, porque mesmo que o design gráfico, por exemplo, seja uma coisa bem assim, parece que já tem uma metodologia e tudo meio pronto pra se fazer, parece que qualquer um fazendo vai ficar igual, mas eu acredito muito que cada pessoa tem o seu estilo, assim, suas referências e que tem coisas que não casam com aquilo que eu faço, que eu até consigo fazer, não é a questão de eu não consigo ou não sei fazer, mas às vezes, sei lá, o fato de tu não gostar daquilo, não ter aquela pegada, não tá naquele meio, não ter referências suficientes naquele estilo, vai te deixar até inseguro na hora de fazer, né? Teve uma época que eu só não pegava, assim, tipo, quando eu via que era um trabalho que eu não gostava de fazer, eu não fazia, assim, tipo, não quero fazer isso, não vou fazer. Hoje eu já vejo mais com tranquilidade, porque eu via que o que me desmotivava em fazer as coisas que eu não gostava era o medo de não entregar um resultado à altura, né? Tipo, aquele medo de, tipo, isso aqui não tá dentro do que eu sou acostumado. Sabe o fora da zona de conforto, assim? Uhum. Agora eu já pego, porque eu já pensei, não, isso aqui eu já sei que eu vou ter que estudar um pouco melhor esse assunto, dedicar mais horas para pesquisa do que para geração de alternativas, por exemplo. Então eu já sei que aquilo é possível e que uma parte era implicância, sabe, de não pegar. Então às vezes eu penso, não, mas isso aqui rola fazer. E quando eu vejo que realmente não rola, eu só não faço. Tem outros trabalhos por aí para fazer que tu vai gostar, e se não tiver nas horas vagas, tu dá um jeito de criar um negócio que tu goste. Então, se não tem nenhum trabalho que tu goste de fazer, é porque tu tá no meio errado, então, porque alguma coisa vai ser legal, né? Eu adoro fazer atendimento, é uma coisa que eu amo encontrar os clientes, claro, tem sempre aquele dia que, sabe aquela frase, eu sobrevivi a uma reunião que podia ter sido e-mail. Já aprendi a identificar situações em que não precisa reunião, sabe? Não precisa reunião pra tudo. Isso é uma coisa muito meio corporativo, que eu tinha muita raiva de trabalhar em empresas grandes. Era reunião pra falar sobre as reuniões do mês, sabe? Era uma coisa improdutiva, matava um tempo, tu saía de lá pensando, tá, e aí? Não tinha nenhum objetivo com aquilo. No final, todo mundo saía só, tá, então tá todo mundo... Era mais pra desabafar, parece, assim, sabe? Todo mundo
Então, aí com o tempo eu aprendi um pouco a diferenciar, assim, situações em que precisa mesmo estar de frente com o cliente, entender, olhar no olho dele é muito importante, sabe? Para quem é freelancer, não dá para fazer tudo 100% só por e-mail, só no Skype. Resolve muito, facilita a vida, é ótimo, mas eu gosto muito de estar ali, de marcar um café, sei lá, dependendo do perfil, né? Porque meus clientes geralmente são assim, são pessoas que eu crio muitos laços, que são pessoas que têm a ver comigo, que se identificam com o que eu faço. Então, muito cliente que é amigo mesmo e aquilo gera uma fidelização, assim, a pessoa nunca mais quer te trocar. Eu tenho clientes que dizem, olha, eu vou te trancar numa masmorra, vai trabalhar só pra mim, porque eu quero tudo que tu faz, eu quero, sério, seja minha. Isso é muito legal, é um reconhecimento que eu jamais tive trabalhando em empresas, porque parece que trabalhando fixo pra alguém, a pessoa sabe que se ela te der muito valor, ela vai ter que te pagar melhor. E os teus clientes, por outro lado, freela, sabem disso, pagam. Quando eles veem que o teu trabalho gera algum resultado para eles realmente topam pagar mais por te ter e ter o teu trabalho. Então eu gosto disso, eu gosto de criar esses laços, eu gosto de estar com as pessoas e ouvir elas, principalmente assim, profissionais que estão em início de carreira, desenvolvendo novos negócios, eles também precisam ser ouvidos, eles já se sentem super melhor em estar falando sobre o negócio deles, às vezes pela primeira vez na vida com quem vai fazer a marca deles. Então, acho muito importante para questão de confiança e tudo. Mas eu sei que tem que levar jeito com pessoas, tem que ter muita paciência, muita empatia, sabe? Muito amor no coração. Eu adoro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não faria para sempre, tipo, trabalhar só com atendimento. Eu acho que seria mais difícil, porque dá um esgotamento mental falar com as pessoas. Eu confesso que hoje, depois que eu virei freelancer, eu comecei a gostar mais de fazer atendimento. Quando eu abri a empresa, eu queria ter um sócio para fazer o atendimento, porque eu queria me esconder na criação. Eu não queria falar com o cliente. Eu gosto de falar com os clientes, porém é desgastante quando eu sou a pessoa que cria também. Começa a ter uma sensação que nem o Vini de apresentar o valor, sabe? Porque daí tu começa, vamos botar esse papo todo, vamos materializar esse papo e aí começa a rolar os conflitos às vezes, se as coisas não estão muito bem alinhadas. Eu atenderia muito melhor se eu não fosse a pessoa que tá criando. Aí como eu sei que eu tô criando, eu já tô atendendo o cara já pensando nas limitações, nas coisas, e aí já complica um pouco o meio de campo assim, já começa, tá querendo uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer, ou vou ter muito trabalho estudando, vou ter que inflacionar muito o orçamento para conseguir compensar essas horas de estudo. Aí já são várias equações que começam a passar na cabeça assim, e começa, acho que, impactar um pouco. Deve ser o que a Thalita falou um pouco nesse vídeo aí, de botar alguém para atender, para tirar um pouco dessa tensão, assim. É interessante também ter uma pessoa no meio do caminho, mas tudo tem um custo. Precisa ser bem pensado, né? E aí já começa a abrir uma empresa, eu acho, né? Você coloca uma pessoa pra atender. Esse que é o próximo passo, né? Que a gente começa a ver buracos no nosso relacionamento, no nosso negócio. Porque você tá sozinho, tudo bem. Você é freelancer, tá sozinho, mas é um negócio, não deixa de ser. Só tem poucos funcionários. Que nem a Fran. A Fran é um ótimo relacionamento com o cliente. Ela se conecta, eles voltam pra ela consegue fidelizar o cliente, ela entrega no prazo, ela tem tudo certinho. Só que vamos dizer que tem alguma coisa ali que sempre que ela faz com que ela perca, tipo, horas do dia dela. E ela poderia estar atendendo um outro cliente, fazendo desenhos, ilustrando, fazendo tudo que tem que fazer, só que tem algo ali que se ela botasse uma outra pessoa que fosse um funcionário, já resolvia o problema dela. Eu não acho que a gente deixa de ser freelancer assim, só por isso, não sei. A gente deixa de ser porque a gente tem um assistente. Deixa um estagiário. Tenho muita vontade de ter um estagiário. Como é que seria a relação com esse estagiário? Ele iria trabalhar aí na tua casa contigo? Ia trabalhar de casa? Como é que tu imagina isso, Fran? Eu imagino alguém que, a princípio, trabalhasse no próprio canto, porque quando eu tô trabalhando, eu não gosto de gente me atrapalhando. Quando eu tô focada, tem épocas que eu tô com um pique absurdo e eu tô, tipo, com muitas ideias e eu preciso aproveitar aquele fluxo e fazer o máximo de coisas possível pra compensar, talvez, momentos em que talvez eu vou pensar, hoje eu tô tão cansada, por que eu não aproveitei aquele dia que eu tava super animada e não fiz um pouquinho a mais, hoje eu ia poder descansar. Então, se eu tô nesse pique, eu não quero que me interrompa. Eu já trabalhei em escritório. No começo, quando eu comecei o estúdio, eu tinha um escritório fixo, não trabalhava em casa. Só que eu dividia o espaço com uma arquiteta. Cada um na sua sala e tudo mais, a gente só dividia as contas e tal. E ela era super gente fina. Só que assim, às vezes só o fato da pessoa passar por ti e dizer tempo bom, né? Já acabava, o meu fluxo já interrompia e eu parava aquilo, eu tinha que olhar pra pessoa e responder, é mesmo, faltam 25 dias para o horário de verão. E nisso eu olhava pra minha tela de novo e pensava, putz, cara, quando é o trabalho mais criativo, não operacional. O operacional é fácil, eu tô fazendo, tô ouvindo podcast, tô ouvindo música, tudo bem, mas quando é a parte criativa eu não posso nem ouvir música. A Dani também é assim que eu ouvi
falando no podcast que ela nem pode ouvir música quando ela tá criando, porque tem coisas que precisa se concentrar. Então, eu tenho pavor de gente me atrapalhando. E eu sei que não é por mal. Então, eu acho que é melhor cada um ficar no seu canto e eu não ter que dizer, não me atrapalhe. Mas eu gostaria de ter alguém que eu pudesse entregar todas as tarefinhas, assim, tipo, todos os trabalhinhos operacionais, que é o que eu acho que hoje me toma um tempo que eu não precisaria, que outra pessoa realmente poderia estar fazendo, apagando borrão. Às vezes, quando eu tô ilustrando, pintando dentro da linha, eu vou pintando tudo pra fora e depois eu apago. Então, eu penso, tivesse agora alguém aqui, só pra apagar esses borrãozinhos aqui pra mim, nossa, eu poderia estar fazendo várias coisas. Então, eu entregaria, tá aqui, tu tem que fazer isso, é uma lista, e me entregar tal dia, fechou? Então tá, até lá, tchau. Provavelmente vou acabar fazendo isso, delegando. Você não respondeu, Henrique. Um freelancer com um assistente, ele deixa de ser freelancer? Pois é uma boa pergunta. Ao meu ver, sim, ele já não é uma pessoa única, né? Ele já tá num conglomerado aí, ele já tá começando, tá numa dupla criativa. Aí já precisa assinar como Estúdio Candy ou Estúdio Lhama. É de se pensar a respeito, tem que teorizar em cima, né, disso, pra ver se já perde o título de freelancer ou não, né? É que eu fico pensando assim, né, o que eu já falei mais ou menos no início do programa, tá? Daí a Fran agora, ela contrata um cara pra ajudar ela, né? Contrata um estagiário pra ajudar. E aí depois ela precisa de outro. Ela tá criando uma agência remota, né? Ou tu pensa em ter um espaço, Fran. Não, agora tá na hora da gente ter uma salinha. Ter uma salinha bonita, toda decorada e tal. Tem essa vontade ou não? Pensa em ficar tudo remotamente? Só se eu fosse realmente assumir como um escritório, como agência e ter funcionários mesmo que trabalham lá. E eu acho interessante ter um espaço próprio para aquilo, onde as pessoas vão lá, onde as pessoas se sentem no trabalho e onde tudo é formalizado. Mas por mim, trabalhando só para ter mais uma pessoa que vá lá, eu não vejo vantagem. Eu tive e foi só para perder tempo e para os amigos ficarem indo lá tomar café te atrapalhando. Quando tu tem um espaço físico, todo mundo quer passar a tomar um café. E tu, Vinão, como é que tu pensa, cara? Já pensou em contratar alguém para trabalhar contigo? Eu acho que quando eu decidir contratar, não vai ser contratar uma pessoa, vai ser um passo assim que me envolva umas 3, 4 pessoas de uma vez, mas não contratadas, talvez um sócio e 2 funcionários, ou 2 sócios e um funcionário, não sei. Se fosse para dar esse passo realmente, seria deixar a coisa um pouco mais coletiva de alguma forma. Que na verdade, sempre meu intuito foi esse, na real. Na época eu tinha um projeto, antes do Estúdio Lhama, que eu juntei alguns amigos que eu pensei em fazer algo assim, mas acabou não dando muito certo. Que eu acho que é o ideal, cara, você ter pessoas com disciplinas diferentes e que façam coisas diferentes que só some, né? O cliente ganha, você ganha, tudo dá certo, assim. Eu faço bastante projeto em parceria com agências e com estúdios e é bem legal. O estúdio precisa de alguém só para fazer as ilustrações, eles me chamam, eu vou lá e faço o trabalho na parceria, tenho acesso ao projeto, a todo o briefing, a todo o andamento e faço a minha parte e aquilo é um trabalho conjunto. É uma coisa legal também. Tudo bem, mas é que aí a agência tem mais potencial de fogo para captar um cliente melhor com mais verba, né? Ela consegue contratar a Fran, um pedacinho dessa verba aqui vai pra Fran. Se ela tá contratando a Fran, pode ter certeza que a verba tá gorda. Eu sempre faço o meu valor. Eu nunca vou pra um projeto onde o valor já tá pré-estipulado que é esse valor que tu vai ganhar. Geralmente as pessoas me pedem o meu orçamento e adicionam na verba daquele projeto. Pede teu orçamento primeiro e já passa pro cliente. Eles já não estão com o projeto fechado. O que acontecia uma época, um cara me encontrou. Ele tinha exatamente esse exemplo que eu falei. Ele era um cara sozinho e ele tinha vários profissionais que prestavam serviço pra ele remotamente, assim. Ele agenciava outros freelancers, né? Mas ele se vendia pro cliente como sendo uma agência. Ele tinha um nome comercial lá. Ele começou a orçar projetos comigo e a gente fechou um projeto e depois ele começou a me apertar. Ele falou, Henrique, o teu trabalho é bom, quero fazer contigo, mas não dá porque tu tá comendo toda a minha verba. E ele ficava sem dinheiro, né? Pra ele, porque passava tudo pros freelancers, né? Eu acho que esse que é o pepino, né? Uma vez eu me lembro que eu recebi uma proposta de um cara, foi muito engraçado isso era na época do estúdio ainda. Ele mandou um e-mail, assim, ele era um cara que era diretor de arte, ele não fazia sites, ele encontrou um cliente lá que precisava de um site. E ele chegou assim, olha, eu tô com esse cliente aqui, eu passo eles pra vocês, mas eu vou te dizer que eu quero R$2.000 já, então coloca o teu preço em cima disso. Ele ia só, a gente ia fazer tudo, cara, inclusive atendimento, tudo, ele ia só passar o trabalho pra nós e a gente ia passar R$2.000 pra ele, era a ideia, assim, nunca que a gente conseguiu colocar aquele valor no projeto, sabe? No valor do projeto. Não fechou. Simplesmente não fechou. Então, tem umas coisas assim no mercado que às vezes o cara dá risada, né? Ele não ia praticamente fazer nada, ele só ia passar o trabalho pra nós, ele queria tirar essa verba aí pra ele limpa, sem nem trabalhar, né? O que tu acha, Vinão? Cara, picareta tem em todo canto, cara. Eu acho que tem que ser transparente a relação. Eu sei que a pessoa, quando ela vai vender ou indicar um trabalho, ela vai querer ganhar algo em cima. Então, assim, cara, às vezes a pessoa é um vendedor, cara, absurdo, e ela vai lá e vende um projeto que eu cobraria 10 por 300. Você tem 2
caminhos. Ou você vai brigar com a pessoa, ou vai exigir pra pessoa, tipo, ser transparente. Porque eu acho que é legal se a pessoa fosse transparente, porque você saberia que você conseguiria com o seu trabalho ganhar 300, por exemplo. E é bom pra você saber isso. Mas ao mesmo tempo, cara, eu tenho muitas pessoas que fizeram isso pra mim, que falaram assim, esse é meu valor, tal, que você fechar não me interessa. Então, se fechou por mais, por menos, a negociação é sua. Dou meu valor e o que fechar depois não me importa. Porque eu conheço muitas pessoas que ficam meio doídas, assim, de saber depois quanto que a pessoa fechou e fica meio puta, aí faz corpo mole pra entregar, entendeu? A gente costuma valorizar muito o operacional, né? Ah, não, a pessoa que vai botar a mão na massa. Mas se ele fez o valor dele e o outro cara tem o contato, é uma coisa difícil de mensurar também, né? Se tu tem o contato do cara, o cara ia conseguir sozinho ter esse contato? Talvez não, talvez ele não tivesse nem oportunidade de fazer esse trabalho. E ele recebeu o dinheiro que ele pediu. Pode ser um pouco polêmica essa minha posição, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. Eu não ficaria doído. Se eu passei o valor pro cara, pra fazer esse trabalho aqui é 5 mil reais pra fazer esse trabalho aqui. E o cara fechou o trabalho por 15, ele levou 10. Que bom que ele conseguiu fechar por 15. Eu peguei meus 5, eu dei o meu valor. Sim, cara, você não sabe o que o cara fez pra conseguir chegar naquele cliente, quantas reuniões foram, se ele pagou um café, um táxi, sei lá, o custo que ele teve pra fechar esse negócio. Porque às vezes, cara, fechar um negócio também tem custo, cara. Isso a gente não bota às vezes, né, cara? Fui numa reunião aqui essa semana, cara, fui lá, peguei Uber pra ir, Uber pra voltar, foi tipo café, aí foi, sabe, vai indo, cara. Você vai ver, cara, fora o seu tempo que você perdeu pra ir numa reunião, cara, você gastou uma grana já e nem começou a trabalhar. O que importa, eu acho que é se tu acha que tá recebendo aquilo que é justo pelo teu trabalho. O restante, a não ser quando, que nem ilustração, que aí a pessoa precisa te dizer quanto que ela vai cobrar, ou quanto que ela vai cobrar em cima, ou quantas vezes ela vai reproduzir a ilustração, que aí já não é mais design, é direito autoral, aí tudo bem. Vamos supor terceirização. Uma vez eu fiz os orçamentos para terceirizar umas modelagens 3D, porque eu não sei fazer isso, e eu precisava dessas embalagens para fazer mockups para um cliente. E aí eu pensei, bom, eu não sei fazer a modelagem, vou terceirizar a parte da modelagem e eu faço só a parte da arte, que era a parte gráfica. Só que não valia a pena eu terceirizar, valia mais a pena eu passar o cliente para essa empresa, porque eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo meio campo e vou ganhar em cima? Eu pensei, só por ter, tipo, mandado trabalho e, sabe, eu já não me senti bem em fazer aquilo. Eu falei, não, melhor eu passar direto e eles se resolvam, eles cobrem o quanto eles quiserem, façam a modelagem e depois o cliente só me passa a modelagem que eu vou fazer o meu trabalho, que é a parte das embalagens, entendeu? Só fazendo um parênteses, se tu fosse agenciar esse outro terceiro, digamos assim, eu não vejo nenhum problema de tu, por exemplo, pegar 20% em cima do trabalho dele. Tu tá agenciando ele. É, porque eu fiquei um trabalho pensando, extra. Tá, mas eu tô aqui trocando e-mail, eu que vou ter que fazer o orçamento, talvez eu que tenha que fazer todo o gerenciamento desse projeto. Então é justo que eu ganhe uma parte, mas isso é uma proporção, então é uma comissão, né? Não o valor do trabalho pronto, assim, tipo, ele vai me cobrar 500 por modelagem, mas eu queria ganhar 500, eu botar 1.000? Não, né? E as pessoas descobrem, não adianta tu querer ser o esperto e dizer, não, vou ser espertão aqui, vou cobrar tanto porque eu sei que o cliente vai pagar mesmo. E em alguns casos a pessoa descobre e vai ficar feio pra ti mesmo, e isso vai te prejudicar muito mais a longo prazo, então melhor não. Mas é nessa hora que a gente para e pensa, que nem a gente tá freelancer, né? A gente conversou agora, nós criamos uma regrinha aí, ainda pode ser analisada, vamos ver o que o pessoal acha, que passou de um assistente a um funcionário já era, você deixou de ser freelancer. O que a gente faz hoje em dia? Eu acho que todo freelancer, talvez a grande maioria tenha isso. Tenha parceiros que façam, um cara que faz uma parte que eu não faço, mas ele é meio quase um funcionário fixo meu. Se eu trabalho com a Fran, eu preciso de ilustração dela, mas eu preciso todo mês dela. Ela não tem um vínculo de funcionária minha, mas eu sempre passo o freela para ela. Você começa a criar uma rede de apoio para que você consiga ter essas soluções de pessoas confiáveis, que você confia que a pessoa não vai te passar a perna ou algo assim. Então é quase uma outra forma de você ainda continuar freelancer, né, indo um próximo passo, né? Tendo uma pessoa, talvez um assistente para você acompanhar mais de perto, ou que você tenha um relacionamento mais constante, você criar uma rede de apoio, né? Mas tu acha que é viável isso, Vini? Eu já andei pensando muito sobre isso, assim, inclusive agora parece muito trabalho para eu fazer, mas não são projetos que valham a pena eu deixar o aparelho elétrico de lado. E aí eu fico pensando, mas será que eu gerencio isso aqui, passo para alguém, pego uma comissão em cima, porque daí eu também tô dando trabalho para algum amigo, né? Eu acabo sempre passando para algum amigo, né? Só que eu não sei se eles fecham também, eu sempre passo indicações, né? Só que eu fico pensando, mas aí eu tô passando direto, não tô pegando dinheiro, às vezes o cara tá apertado de grana, precisava de um pouco mais, eu fico pensando, será que não tem como eu gerenciar
estudar isso. Só que eu chego à conclusão de que vai dar muito trabalho e o valor que eu vou tirar, que seria o justo disso que a gente tá falando, o que a gente está julgando, seria eu tirar uma comissão de 10 ou 20% em cima, né? Pelo que eu tô entendendo aí, pelo que a Fran falou, acho que ela concorda comigo também. E será que o trabalho que eu vou ter vai compensar esse dinheiro? Eu acho que tem que ser trabalhos muito grandes para compensar o envolvimento, para tirar só 20% de um projeto. Tu enxerga isso que tu tá sugerindo, Vini, como uma solução viável para ti? Ou tu simplesmente pensa, acho que seria legal para dar um próximo passo? Tu consegue deixar isso bem claro? Consegue ver isso acontecendo mesmo? Eu acho que assim, apareceu um job de ilustração e é apenas ilustração. Se eu não vou fazer essa ilustração e vou passar para alguém, eu geralmente também não ganho comissão, não terceirizo, eu passo o cliente. Eu falo, tem um cara aqui precisando desse trampo. Indico pra alguém, entendeu? Isso porque assim, cara, tem muita gente também que faz a mesma coisa comigo, cara, entendeu? Vini, tô aqui com um cliente, eu não consigo pegar esse trampo, vou te passar ele. Eu até já falei isso pra um amigo meu, cara, um amigo meu que sempre me passa trampo, sempre, cara. E ele faz também um trampo que eu faço, mais ou menos. Eu falei, cara, você não quer cuidar do cliente, cara, e eu só faço e o cliente é teu, cara, executa aí. Ofereço uma comissão pra ele, fala, não precisa não, relaxa. Mas eu sei que assim, é uma oportunidade que ele tá perdendo, talvez é uma grana que, tipo, pra mim, no montante do projeto, por ele ter vindo dele, não faria falta pra mim. Eu ficaria feliz em dar uma grana pra ele, porque ele indicou. Mas no caso que eu tô sugerindo, cara, são projetos em que você, de alguma maneira, precisa de, por exemplo, sei lá, agora eu tô trabalhando com vídeo, entendeu? Então, eu preciso de alguém que faça a cor de um vídeo pra mim. Então tem um amigo meu aqui que ele faz a cor. Eu falo, beleza. Tem um cara pra tratar o áudio, um cara pra fazer a trilha, um cara pra ir fazer a iluminação. Você não tem realmente esses funcionários, você não tem uma equipe grande, só que os seus contatos e pessoas que você confia já estão ali, entendeu? Então você tem isso virtualmente. Sim, tu tá gerenciando esse projeto, tá gerenciando esses profissionais. Isso, e aí quando chega o projeto, você chama essas pessoas e fala, quanto você cobra, quanto você cobra, quanto você cobra? Aí você fecha um valor e negocia isso com o cliente. Você não deixa de ser freelancer. Mas aí o pepino é o seguinte, eu não tô preocupado do cara ser freelancer ou não, eu tô preocupado em esse projeto acontecer, esse business se manter nesse estilo, nesse modelo. Aí eu te digo assim, Vini, tu consegue fechar com frequência projetos envolvendo tanta gente? Porque eu imagino que isso inflaciona muito o preço do projeto. E normalmente o cliente, claro, tu é o designer das estrelas, né, Vinão? Isso, tu tem que pensar que tu não é o brasileiro médio, né? Porque a maioria, cara, dos projetos que eu fechei, cara, trabalhando com outras pessoas junto, é muito choro de cliente, muito choro. Mas tá pesado, tu não consegue resolver dentro, tem que mesmo contratar esse outro profissional. De repente eu vou ver alguém que faz, daí o cliente também quer ver alguém se um sobrinho dele não faz. Mas aí você paga pelo que você tem, cara. A real é essa, cara. Você paga pelo que você tem. Então, que nem aqui em casa. A gente quer pintar uma parede aqui em casa. No fim, a Nini que vai pintar, porque ela quer fazer um cimento queimado aqui, então ela vai pintar. No fim, é que ela gosta de fazer isso. Mas, tipo assim, se o negócio vai ficar bom, vai ficar, entendeu? Não é porque ela faz bem ou não. Mas, se fosse fazer direito, tinha que chamar um cara pra vir aqui fazer não sei o quê, fazer um jeito que fica mais barato. E isso funciona com qualquer coisa, cara. Se o cliente não tem dinheiro pra pagar, então beleza, quanto você tem de dinheiro? Eu tenho tanto. Então tá, você tem tanto, você não vai poder ter isso aqui. O cara tem que entender que ele vai perder alguma coisa, cara. E geralmente, cara, se você trabalha com pessoas boas, cara, nem sempre todo mundo tá inflacionando o preço. O cara tá cobrando o que é o preço dele. Eu não quis dizer inflacionar de uma maneira pejorativa, de tirar mais. Inclusive, tu imagina assim, se cada um desses profissionais, depois a gente já entra num outro negócio de dar ou não dar desconto sem tirar algo do projeto. Já é um outro podcast. Porque imagina assim, se cada um desses profissionais coloca 10% a mais no preço deles, cada um bota 10% a mais, que é a gordurinha de negociação com cada um, esse preço final que tu vai mandar pro cliente, ele vai estar cheio de 10% a mais, entende? Isso pode acontecer. Só que aí eu vou chegar, vamos lá, vamos dizer que isso já aconteceu, mas geralmente eu trabalho com uma ou duas pessoas no máximo. Nunca cheguei a ter uma equipe grande. Então, assim, tem um cara que vai programar uma coisa pra mim, que é uma coisa que eu não programo, e tem alguém que vai fazer uma parte de conteúdo. Então, assim, são dois profissionais. Aí chega, o projeto deu esse, geralmente deixo discriminado o valor de cada etapa, de cada profissional que eu tô contratando, e aí o cara fala, tá pesado pra mim, só tenho tanto. Aí eu vou em cada um, ou vejo a minha condição também, que eu posso ceder, e vejo que cada um pode ceder. Não pode ceder? Então tem que mexer no projeto. Olha, então, beleza. O seu trampo que era, sei lá, um vídeo de 1 minuto vai virar 45 segundos. E essa negociação que tu faz com todo mundo, tu tá tirando o teu em cima? Ou tu tá fazendo só a parte do vídeo que tu ia fazer inicialmente? Então, eu não boto nenhum valor, assim, tipo um valor assim pro cliente ser meu. Eu que faço a conta do custo de cada um e o custo do que eu acho que vale o trampo todo. Na minha parte e tal, né? Porque isso é um negócio que assim, aí, né, vai pensando nessa etapa, deixando de ser freelancer e tal, cara, a gente não bota nem sempre no nosso custo, cara, a parte de gerenciar o projeto, né, cara? Porque mesmo você sozinho, geralmente você tá falando com muitas pessoas, cara, daquela mesma empresa. Então, não é necessariamente uma relação um com um. Eu não tenho uma equipe, mas eu tô falando com o dono da empresa, tô falando com a pessoa que cuida do marketing da empresa. Então, às vezes, nessa empresa, cara, eu falo com 4 pessoas. Eu prefiro sentar
centralizar em uma, mas só que às vezes eu faço com 4 pessoas. Então eu já tô gerenciando uma equipe e eu não boto isso no meu custo, nem sempre. Ah, tem que colocar, Eu coloco, cara. Eu me liguei disso também, demorei pra me ligar, que isso aí também era hora trabalhada, né? Sim, cara, pô, eu tô com um trampo aqui que eu tô fazendo, cara. É um trampo super legal, é uma coisa super simples, assim. Só que só pra ter acesso aos dados do FTP, cara, já tô 2 semanas, cara. O trampo não vai demorar isso, cara. Passou por muita gente até chegar, até alguém conseguir me dar o negócio certo. E me dava a senha de um monte de coisa que não tinha nada a ver, cara. Um monte de serviço, que sabe aquelas empresas que, tipo, teve um momento que teve muita grana e resolveu investir em tudo que é coisa digital que tinha. E aí, demorei quase 2 semanas pra conseguir a senha. Isso é trabalho, cara. Trabalhei muito nisso. Mas então tá, pessoas. Acho que a gente falou bastante coisa. Acabamos falando umas coisas, outros assuntos nos outros podcasts mais relacionados a trabalhar em casa e outras coisas. Que, claro, tem a ver com o universo do freelancer também, mas acho que aqui a gente foi bem prático, assim, vários exemplos práticos. Acredito que ficou um episódio muito rico. Já vamos pra rodada final, pra amarrar bem o assunto aí, deixar os links. Aproveita que tu tá falando, Vinão. Já responde a pergunta aí, até quando trabalhar como freelancer, e amarra bem e deixa teus links aí pra galera. Cara, eu acho que a resposta mais curta que eu posso dar é até quando você acha que é viável. Porque às vezes tá levando porrada mesmo, cara. Às vezes você, tipo, não é um cara que vai estar bem sendo freelancer, cara. Aceite. Às vezes não é pra você, cara. Você não consegue cliente. Já comprou um monte de curso, já ouviu o aparelho elétrico inteiro 3 vezes. Ah, olha aí. Eu não tinha pensado por esse viés, cara. Eu pensei no viés de estar dando certo, mas a pessoa querer dar um próximo passo e não de estar dando tudo errado. É verdade. Tem isso aí também, cara. Bem lembrado. Tem esse lado também, né? Cara, eu acho que são os extremos, cara. Você só tem que fazer essa pergunta pra você mesmo, cara, quando você chegar ou no extremo do ruim ou no extremo do bom. Tá indo muito bem e tá vindo muito trampo, muita procura. Cara, e aí? Você tá perdendo dinheiro, cara. Ou então tu tá perdendo vida. Porque ou você tá perdendo dinheiro, ou você tá perdendo vida, cara. Se matando pra atender 40 clientes ao mesmo tempo porque você fez algo muito bom, cara, que as pessoas gostaram. E aí? Você não tá vivendo pra usufruir do prazer de ter esses 40 clientes. Pô, você tem que crescer de alguma maneira, você tem que, sei lá, no meu caso, cara, eu tinha muito preconceito em crescer. Não em crescer no sentido de crescer, ganhar bem, trabalhar com pessoas legais, nada disso, mas o meu preconceito de crescer era crescer em estrutura, crescer em pessoas, crescer em algo mais profissional mesmo. Tu tinha preconceito por quê? Ah, cara, eu tinha uma utopia na minha cabeça que era legal e que, tipo, eu podia ser sustentável só eu sozinho, fazendo meu trampo e seria legal pra caramba e eu não precisava de muito, eu precisava assim, tipo, se eu ganhando essa grana aqui por mês, tá legal pra caramba. Só que, tipo, não que não seja verdade, cara, pô, que nem com essa história de fotógrafos, por exemplo, de, sei lá, de eventos, casamento, coisa assim, que faz, tipo, 2 ensaios, assim, por mês e tão felizes pra caramba porque estão ganhando bem por aquilo e acabou. Tatuadores, por exemplo, cara, tatuadores são pessoas que têm agenda cheia, cara, se quiser, se for bom. E tem muitos que falam assim, cara, eu prefiro ter minha qualidade de vida, então eu tatuo só segunda e terça. Tatuador é um belo exemplo, cara, realmente, assim, fica difícil de escalar o negócio, né, tem um limite ali, só que aí o cara conseguiu fazer o nome, né, nem todo freelancer consegue fazer o seu nome, né? Daí a gente já volta naquela questão, ser especialista ou ser generalista, né? O especialista acho que consegue fazer um nome mais forte, porque tu fica bom numa coisa. Tu não consegue um generalista ser bom em tudo, né? Ser conhecido no mercado por ser bom em tudo, né? Então, e aí é esse o caminho, cara. Pô, tá indo muito bem, cara. Então você tem que ver, pô, quando você tá indo muito bem, cara, se você não se estruturou, cara, vai dar merda na sua vida pessoal, cara. Porque se tá indo muito bem, assim, cara, se a sua vida profissional tá indo muito bem, tá decolando, cara, pode ser que a sua vida pessoal não esteja indo muito bem. Eu acho que é essa hora que você tem que perguntar até quando. Será que eu não tenho que fazer algo pra que isso aqui mude? Será que se eu voltar para ter um emprego convencional eu vou gostar? Porque isso é uma pergunta, cara, que eu me fiz. Será que se eu fosse trabalhar de novo e não tivesse esse monte de responsa que eu tenho hoje, eu talvez fosse gostar, cara. Pra mim é muito difícil ter que sair de casa todo dia no mesmo horário, cara. Pra mim isso é meio complicado. Pô, pegar trânsito, sabe? Essas coisas eu sei que eu não vou gostar mesmo, mas será que eu não gostaria? Tá ligado? Então, essa é a pergunta. Cara, fazer jabá do projeto da Nini de novo aqui. O projeto vai virar um livro, cara. Tá sendo uma resposta muito legal das pessoas, assim, o pessoal tá gostando muito. Vai virar um livro e pra isso, assim, a gente precisa de ajuda, cara. E ajuda é dinheiro ou compartilhamento, cara. Então, quem puder, assim, contribuir, vai ser muito bem-vindo, assim, cara. É um projeto, assim, de coração mesmo pra ajudar. Tá ajudando muita gente aí, sabe? É um projeto que não é sobre arte, que nem algumas pessoas pensam, mas é muito mais sobre pessoas, cara. Sobre essas mulheres, assim, que tem umas histórias, assim, bem legais. Quem puder, vai lá no Catarse/Projeto Curadoria, que o Vini vai olhar seu nome e vai ficar muito feliz de você ter feito uma ajuda lá pra ela. Vai ser como ter feito uma ajuda pra mim. Muito show, cara.
antes de a gente fecha com a Fran, eu vou só falar algumas coisas aqui, cara. Até quando trabalhar como freelancer? Cara, isso é uma coisa tão difícil, cara. Eu acho que depende muito do que o cara quer pra vida, né? Que eu acho que o Venão falou várias coisas, assim. Depende muito do teu perfil. Acho que tu pode ficar trabalhando. Se tu tá ganhando bem, tá satisfeito, não significa que tu tenha que ir atrás, não significa que tu tenha que ser ganancioso ou ambicioso, digamos assim. Não precisa necessariamente crescer. Não é porque, de repente, as histórias de sucesso que a gente vê que o cara cresceu e dominou o mundo e ele era sozinho e ele construiu uma enorme corporação, não significa que essa seja a sua história, né? Cada um traça o seu caminho. Eu sei que a vida de freelancer tem sim muitos problemas, tem sim muitas vantagens, e acho que tudo, se tu parar pra estudar, parar pra pensar, às vezes a gente fica muito preso na produção, no dia a dia do trabalho, e nem sempre a gente tira umas horinhas pra fazer um planejamento do negócio, de parar pra pensar, tá, mas em que ponto o meu negócio tá? Será que eu tô feliz assim? Eu tô trabalhando pra quem eu quero trabalhar? Eu tô tendo qualidade de vida? Tá legal assim? Apesar de às vezes tu ser workaholic e pensar, não, tá tudo show de bola, eu gosto de trabalhar, então tô trabalhando muito, mas de repente é bom dar uma pisada no freio, parar, trabalhar um pouquinho menos, se dedicar a outras coisas, outras atividades paralelas também é bom, porque isso também ajuda no trabalho, né? Parar pra planejar o seu negócio, entender, pensar no futuro também, isso é muito importante. Esse podcast que a gente faz aqui no Aparelho Elétrico é muito pra isso, assim, né? Pra pegar, olha, desenvolver o senso crítico, né? A gente aqui, acho que é muito legal das nossas conversas, que são conversas muito humanas e a gente não dá o peixe. Até porque acho que a gente não tem muita certeza do que é o peixe, né? A gente ensina a pescar, ou pelo menos a pensar a respeito, né? A gente dá um caminho aí, pelo menos o início das pedras, pro pessoal seguir pensando por conta própria, né? Mas acho que existem vários caminhos, né? Pode virar agência, pode ficar trabalhando sozinho, pode daqui a pouco começar a trabalhar com produção de conteúdo, pode começar a desenvolver um e-commerce, de repente, o profissional criativo tem muita capacidade, de repente o cara cria uma startup, até o mercado de agência é uma coisa curiosa, né? As pessoas querem crescer para virar agência, se tu for analisar o mercado de agência, o mercado não anda muito bem. O mercado de agência tá perdendo muitos talentos para startups, né? Que estão tomando conta. As pessoas querem acompanhar o produto se desenvolvendo há mais tempo, né? Esses dias encontrei uma amiga minha na rua aqui e ela falou assim, cara, tô muito feliz que eu tô trabalhando em tal lugar, eu não me lembro o que era, acho que era um cartão de crédito, alguma coisa tipo Nubank, assim, ou uma startup nessa pegada, assim. E ela falou, nossa, Henrique, é muito legal porque tu consegue acompanhar o ciclo de vida do produto. Em que ponto ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, a gente precisa criar uma outra solução, tu consegue acompanhar mais, ficar mais próximo do projeto. Enquanto em agência de propaganda isso tudo é muito efêmero, tudo muito pra ontem, né? Não, tem que fazer isso aí, prazos apertados, verbas apertadas. Inclusive, outro dia saiu até uma matéria que dizia que as agências estão sim perdendo os talentos, né? Porque a galera já não tá mais sendo atraída por esse estilo de vida, de ficar trabalhando de madrugada comendo pizza, né? A galera tá mais espertinha hoje em dia, né? Eu acho que mais espertinha do que a gente era na nossa época. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Tem que pensar e refletir, tira umas horinhas do dia pra planejar o seu negócio e pensar no futuro, que eu acho que é bacana. Essa é a mensagem que eu queria dizer. Eu atropelei um pouco a Fran. Fran, eu espero não ter tirado todos os seus insights aí. Eu vou fechar aí com vocês, porque acho que a gente pensa bem parecido. Como o Vini falou, até quando fizer sentido, né? Não existe regra na vida, por exemplo, até quando você deve fazer o que você tem vontade, né? Até a vontade passar, talvez você faça isso pra sempre, talvez não, veja que aquilo ali não é legal, ou talvez aquilo vá mudando com o tempo, se transformando em outras coisas, né? Também não é nem a questão de deixar de ser freelancer, às vezes a questão é ser outro tipo de freelancer, ou assim, a trajetória da gente vai se transformando e a gente vai se transformando junto, né? Então, vamos deixar aí fechada a ata da Conferência Internacional de É Freelancer ou Não É Mais Freelancer? E me sigam no Insta, studio.candy, que tá bem bonitinho, tô postando coisas bem bonitas lá, meus projetos mais atuais. Tem um retorno bem positivo também, o Insta tá me ajudando bastante. Dica para os freelancers, usem o Instagram, pois ele está dando bons resultados. E é isso, obrigada de novo pelo espaço aqui no Aparelho, este lugar confortável onde todos podemos falar o que pensamos, inclusive algumas bobagens de vez em quando. Era o Wilson, como diz o Henrique. E esse então foi o episódio número 33 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você já parou para pensar qual é o próximo passo da sua carreira? Vai ser freelancer para sempre? Vai abrir uma empresa? São várias as possibilidades. Conta pra gente como você tem imaginado o seu futuro profissional. E se você gostou desse episódio,
Curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. E também avalie a gente com 5 estrelas no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até a próxima. Até mais. Né, Fran? Fala um pouquinho mais aí. E é legal. Desculpa, Vini. Não, pode seguir, Fran. Fran? Agora eu confundi. Qual a pergunta? Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto. Nossa. Foi muito confuso? Não, acho que sim, acho que não foi muito confuso.